é você sem ser incel? Eu acho triste e danoso que uma feminista me faça esse tipo de pergunta. Que tem a solidão da mulher negra, no sentido que ela consegue sim com caras pra transar. A solidão da mulher gorda, ela consegue caras pra transar. Vai no pornô hoje em dia, tu vai lá no site pornô, bota lá, mulher gorda tem uma porrada de visualização. Então o nego tem tesão em mulher gorda. Agora, pra assumir pra casar com ela... É isso. A Todinho, a solidão da mulher, Todinho. A solidão da mulher não é sexual, é afetiva. Eu casaria com ela. Eu casaria com a Todinho, não tem Ele problema. já falou isso. Sim, verdade. Então... Não sei se ela quer contigo, né? Tem esse ponto também, né? Esse vídeo tu pode chegar nela. De repente fazer um corte. Eu tenho 3 homenagens diárias a ela, né? Mas é sério, ó, a mulher, ela tem uma solidão mais afetiva. Porque assim, uma mulher que ela não... Que o cara não assume, ela se sente usada, ela vai ser trocada, o cara não vai tratar ela tão bem, porque ele não precisa necessariamente querer agradar, ele não se sente tão realizado com ela, então ele não vai sair com ela publicamente, não vai ter foto no Instagram, não vai postar nada com ela. Então assim, ela vai se sentir menos mulher, entendeu? Agora, é claro que o homem que tá no ostracismo lá, não pega ninguém e fica trancado dentro de casa porque nem socializar ele sabe... É claro que, pra mim, esse cara tá mais difícil. Não tô dizendo que é pior, mas é mais difícil desse cara vencer as dificuldades dele do que eu acho que da mulher. Porque se ela entrar na academia, ela melhora. Claro. Entendeu? Filho, eu saio na rua, eu sou a Paquita do Olodum. Eu sou o Zé Gotinho da Petrobras, né? Tá, agora eu vou me intrometer aí. Entendeu? Eu vou me intrometer em relação a isso. Porque, olha só. Eu consigo perceber em você muitos vieses, tá? Viés de atribuição hostil, viés de disponibilidade e viés de confirmação, tá? Okay. Então, veja só. Viés de atribuição hostil é um tipo de mentalidade, uma cognição, que leva com que as pessoas tendam a atribuir um estado mental negativo na mente das pessoas sem tu ter muitas informações. Então, muitas vezes, a pessoa, ela simplesmente te ignorou ou ela foi ambígua e automaticamente você atribui como uma interação hostil e negativa. E se uma pessoa, ela foi vítima, de certa forma, desses viés de atribuição hostil, ela não significa que tenha sido necessariamente vítima de maltratamento, tá? Por exemplo, pessoas bonitas, elas são procuradas. Elas são populares, elas são divertidas, elas são rodeadas de pessoas. Todo mundo quer estar em volta de pessoas bonitas, certo? A questão é que, embora existam fenômenos semelhantes com pessoas feias, e ainda não se saiba realmente como ele acontece, provavelmente acontece alguma coisa. E uma dessas coisas é que geralmente elas são ignoradas, elas são desprezadas. E não necessariamente maltratadas. Aí tu vai analisar uma pessoa que foi vítima dessa situação hostil, ela não foi necessariamente vítima de agressão, ou de bullying, ou de perseguição, ou de risada. Ela simplesmente foi ignorada por muitos e muitos e muitos anos, levando com que a pessoa comece a achar que ela é odiada, ou foco de nojo muito mais do que ela é, sendo que as pessoas simplesmente não olham pra ela. Então, muitos desses caras que estão lidando com essa percepção de que as mulheres os odeiam, que as mulheres têm nojo deles, pode ser simplesmente um viés. Então, você tá dizendo que o Silas, com essa história de que ele não tem valor nenhum, isso, na verdade, parte, pode é só ser... coisa da cabeça dele. Sim, eu penso que uma parte considerável do que o Silas vive é criado... Mas todo mundo já falou isso pra ele. É criado ao acúmulo de traumas... Vou usar um texto feminista. O próprio texto do Woman Peace Security Index diz o seguinte, tá? É o pessoal que faz parte dessa associação. Manda aí. Diz o seguinte, que o silêncio também é uma forma de violência psicológica. Sei lá. Entendeu? Então, assim, vamos usar o texto do feminismo. Mas esse texto também fala que existe mansplaining. Mas em combate. Interrompeu ela agora, é o Aí não, como é que é? É violência doméstica, é violência psicológica, você não conversar com a mulher em casa, velho. Não, mas assim, eu vi até a nossa amiga Selva falando num vídeo, né? E em parte eu concordo com ela também, tá? Porque nós alimentamos mentalmente algum tipo de materialização de uma rejeição onde não há. Né? Então, sim, é exatamente então nesse isso. aspecto é correto. Por exemplo, se eu estou num ambiente, tá? Em que eu acabo sendo, digamos que, não tendo muita interação nesse ambiente, eu acabo criando uma projeção mental neurointerativa negativa, né? Porque eu não obtive abertura da pessoas que estavam socialmente compartilhando e convergindo naquele ambiente. Então isso naturalmente ocorre. Mas no meu caso,
eu me baseio mais por elementos do quê? De feedbacks externos, né? Que é o que eu consigo extrair. Então, muitas vezes, quando eu estou num ambiente, eu vejo comentáriozinhos, né? E até replicações com... Eu tenho alguns infiltrados, alguns X9, alguns fofoqueiros que vêm me falar. E falam assim, pô, que nem eu tava uma vez lá em Itajaí, né? Eu tava num Audizinho, tal, na Brava, na Praia Brava, tudo. E aí eu tava lá tomando meu whiskyzinho e tal... E aí veio, não consegui interagir com a galera, tá ligado? Pouquíssimas tal. Aí veio um brother depois, que fazia parte do grupo que eu, né? E me explicou, inclusive foi que me convidou e falou, porra, cara, a galera realmente te odiou, cara. Porque, galera, você foi piada com o seu figurino, todo mundo, o pessoal detestou realmente a forma que você se vestia, que você tava fumando charuto, a galera não gosta de charuto aqui, papapá, tudo aquele negócio. Achou você um pouco arrogante, blá, blá, porque você tava fumando de óculos escuros, aquele negócio, mafioso, blá, blá. Então, assim, ele mesmo me relatou que o pessoal me odiou do ambiente. Então, assim, só que eu senti naquela condição, naquela sensibilidade básica de energias negativas. Sabe quando você tá no ambiente e você consegue sentir minimamente aquela rejeição? Tá, mas, O pessoal tá falando aqui, ó, viva Itajaí. Não. É a minha vez. My time. Sua vez, pode Tá. falar. Marcela. Tá. A questão é o seguinte. Silas, me responda uma coisa. Por que tu se veste desse jeito? Boa. Me explica. Posso? Porque, meu Deus. não, porque a questão é o seguinte. De novo, nossa. É uma pergunta, assim, Sim, realmente sim. muito importante, porque, olha só, eu posso chamar de aberração porque eu sou uma aberração também. Eu sei que eu chamo atenção pela forma como eu me visto no meu canal, com o tipo de performance que eu faço. Você não quer puxar a cadeira pra lá? Vira Pra onde? pra lá. Pra cá? Não, assim, a ponta dela. Mas eu virei. Ao contrário. Pra cá? Ao contrário. Ok, Isso, pronto. tá bom. Aí você fala pro microfone e fala. E olha pra Ok. você. Sim. Veja bem. Somos artistas, de certa forma, a gente constrói entretenimento. Ok, é isso que a gente faz. Então, eu uso peruca, eu faço maquiagens estranhas e eu debato, faço reacts no meu canal. E eu consigo lidar com o fato de que muita gente não vai gostar de mim, principalmente a partir do momento que elas olham pra minha cara. E aí vão dizer que eu sou uma puta degenerada, que eu odeio meu pai, que... sei lá... que eu sou uma feminista estúpida, que nunca trabalhou na vida. Então, assim, eu já estou preparada para esse tipo de feedback, eu estou preparada para esse tipo de comentário, desse tipo de conceito. Quando eu tenho acesso a um pouco desse tipo de comentário, e as pessoas vão me falar, eu simplesmente digo, parou. Eu não quero saber disso. Porque é basicamente toxicidade que vai servir para alimentar viés de confirmação do quão ruim, estúpida e degenerada e feia e esquisita eu sou. Esse tipo de comentário é completamente negativo. Ele não vai conseguir te agregar em absolutamente nada. Não é uma crítica construtiva. E outra coisa, eu me pergunto até que ponto você se veste assim para continuar dando reforço para os teus próprios viés de que você é rejeitado. Porque existe outro tipo de viés também, que é o chamado viés de custo. Então... quando tu investe muito numa universidade, tu estudou por 4 anos pro vestibular de medicina, estudou dias a dias e meses a fio e anos, e aí tu quer entrar lá. Chegou um momento que tu percebeu, eu não queria fazer medicina. Mas tu estudou tanto pra chegar até lá, então tu simplesmente aceita, porque tu tem viés financeiro, viés de custo, viés de energia. Eu te pergunto, até que ponto você não tá buscando alimentar esse teu viés de confirmação de ser rejeitado o tempo todo porque você construiu a sua imagem, a sua identidade em ser incel? O que tu vai fazer agora quando você não for mais incel e não ser mais reconhecido como incel? Quem é você sem ser incel? Posso responder? Por favor, Claro. tô curioso aqui. Eu acho triste e danoso, né? Que uma feminista me faça esse tipo de pergunta. Sabe por quê? Porque, assim, Eu tô adorando. a história do movimento feminista, a história comprovada da quebra de paradigmas, Manda aí. de contracultura, de toda dessa síntese, eu posso até citar Levi Strauss. Levi Strauss falava bem claramente de que ele viajou por vários países da América do Sul e ele viu que existiam normas, que existiam regras, regimentos inconscientes que ditavam comportamentos, que ditavam noções, notabilizações e assim diante. E se você perguntar para as pessoas por que você se veste no modelo normal, essa deveria ser o questionamento. Por que você se veste assim? Porque todo mundo está se vestindo.
tá vestindo da mesma forma? Mas o Por que Silas- você se comporta dessa forma? Aí quando Deixa eu só agregar um pouco Sim, nessa por- questão. Eu sei como você se veste. Sim. Todas as vezes que eu mostrei foto sua pra algumas pessoas, mulheres inclusive, pô, ele tem estilo. Claro. O ponto é que com a roupa que você tá aqui no podcast, você vai pra praia. Sim. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto que comprova que eu não sou um personagem. O Silas, tá? O Silas, na sua árvore mais esdrúxula e idiosincrática, ele faz parte do quê? Da ativação da identidade através da sabedoria. Mas tu percebe O que o Silas- problema não é você. Não. O que eu tô dizendo pra você é que e deveria ser a sua preocupação, como ciência de movimento, tá? O movimento feminista não deveria me questionar isso. O movimento feminista, ele deveria chegar pra mim e falar assim, Silas, eu entendo o que você está passando, porque eu também passei. Porque eu também atravessei, eu também atravesso. No seu caso, vamos chamar de experimentação. Não é uma experimentação pra mim, tá? Eu ser diferente é demonstrar que a minha alma, meu espírito, minha vida, meu corpo, alma e espírito em si possuem uma harmonia, uma diferenciação em relação a esses padrões. Eu não sou obrigado a seguir os seus padrões. Eu não sou obrigado a comer como você come. Eu não sou obrigado a me comportar. Se eu quiser ir pra praia, tá? De terno social, de gravata, assim diante, eu vou curtir isso. Adorei. Na década de 50, 40, as pessoas também faziam exatamente a mesma coisa. E nem tanto era uma condição vexatória. É uma condição da pessoa meter uma faca na outra por causa disso. Eu já tive situações, cases na minha vida, das pessoas querendo me bater pela forma que eu me visto. Uma vez eu estava de rosa num ambiente X e um cara que me bateu porque eu estava com um terno rosa. Tá, mas é que Né? o meu ponto não é que tu não deva se vestir dessa forma. Sim. A questão é outra, porque veja só, eu me visto assim também. Tá. E eu adoraria me vestir do jeito mais esquisito o tempo Só que todo. você é um personagem. O meu sonho, sei lá, é viver em Berlim e ser esquisito o tempo todo. A questão é que a partir de determinadas situações que eu espero determinados resultados, eu vou ter que me adequar. Não. Então, veja só. Se eu vou num julgamento, numa corte, eu vou me vestir de determinada maneira, tá? E eu não tenho nenhum problema em me flexibilizar a partir daquilo que eu quero. Porque o que eu sinto que você faz é querer dar murro em ponta de faca esperando resultado diferente. Porque eu não acho que você é um incel devido ao fato de que você é feio, ou isso, ou aquilo, não sei o quê, porque eu te acho bonito, eu te acho eloquente, eu te acho Silas. sociável, Ih, etc. rapaz, já tô Depois animando chamou o aqui, Sotel, né, viu? cara? É uma pessoa completamente normal. Não existe nenhum problema aberrativo no Silas. Mas a questão que eu consigo ver é que ele é extremamente teimoso. Ele é resistente, ele é implacável, ele não quer ceder a algumas coisas muito simples que vão causar uma diferença absurda na vida dele, que na percepção dele significa se ajoelhar. O Silas não quer se ajoelhar. Eu vou vender Ele minha não quer se entregar. Vou vender minha alma pro sistema. Ah, exatamente. Você tá vendo? Gente, eu mas- não quero Calma, vender a minha calma. alma pro diabo. Por que eu Mas vou como vender minha assim? alma? Mas Gente, como eu assim? vou te dar exemplo. Mas tá? Você não, vender- eu quero Ela falar citou- sobre essa história aí. Woman's Não, Interrupting. eu vou falar Woman's Interrupting. sobre essa história aí de mulher e tal, não sei o quê. Cara, se tu gosta tanto de mulher assim, se tu quer ser aceito pelas mulheres, em alguma medida você vai ter que se adequar ao que elas querem, ou pelo menos aquele tipo específico de mulher que gosta de determinados tipos de homem. Isso acontece comigo também. A partir do momento que eu gosto de determinados tipos de homem, eu vou tentar me adequar ao que esses homens costumam gostar, o que Mas eles até acham quanto, atraente. Por exemplo? Até quanto, por exemplo? Sei lá, você gosta de rock, o cara gosta de pagode. Ah, não, aí já Você é parar de ouvir rock pra ver pagode? Não, eu acho que existe uma diferença entre você se mutilar, tá? Em que tu tá pisoteando em si mesmo. E outra coisa é você fazer alguns ajustes, sabe? Dá um Então- exemplo de ajuste que seja tolerável. Boa. Vamos ver um ajuste tolerável. Ok. Atualmente, eu tenho gostado de usar vestido. Definitivamente. Eu tô completamente viciada em vestido de todos os tipos. E antigamente eu não gostava. E tem determinados tipos de homens que gostam de vestido, que é o tipo de homem que eu tô gostando agora. Então, eu abuso e uso de vestidos que correspondem ao meu estilo, ao mesmo tempo que eu consigo agradar determinados homens que gostam desse tipo de vestido. Então, outra coisa, piercing, tá? Pra mim, isso aqui, eu sempre digo, não importa o quão clássica e casual ou tradicional eu esteja, as minhas red flags não saem daqui. Elas sempre vão estar aqui pra lembrar quem eu sou de verdade. É como se fosse um totem meu. Entende? Então eu posso estar completamente ajustada e imperceptível da sociedade. Mas isso aqui
tem muito valor pra mim. Você iria assim no tribunal, no casamento? Sim, eu não tiraria, entendeu? Então eu consigo fazer alguns ajustes, mas ainda assim manter minha identidade, sentir que eu sou também além das roupas que eu uso. Eu sou muito mais do que as minhas roupas. Eu sou muito mais do tipo de sapato que eu tô usando. A minha identidade não se fundamenta em acessórios, sabe? Concordo, se amanhã fosse proibido usar vestido, você deixar de ser a Selva. Você ia ser a Selva sem vestido. Exato. Com vontade de usar vestido. Exatamente. E tem inúmeras formas distintas de conseguir se expressar e de me encontrar e conseguir me ajustar às coisas, sabe? Então eu acho que quando tu tá esperando que as pessoas mudem apenas para que você tenha sucesso, na minha percepção não faz sentido nenhum. Se você quer alguma coisa específica, você muda em alguma medida, sem se mutilar, pra conseguir alcançar aquilo que tu tá buscando. Ele Exato, sempre né? transou com o GP, ele não teve outra experiência. Ai, gente... o quê? Sério. E por quê? Porque tu Por é quê? chato. Por quê? Porque tu é chato pra caralho. Aí eu vou Eu tenho responder. certeza. Aí eu vou... Fica mais lindo. Por exemplo, Sugar Daddy chegar pra você e falar assim, que nem muitas meninas, eu vou te bancar, você vai seguir aqui, vai estudar, pode fazer o que você quiser, bababá, mas você acha que o dia que você falar assim, ó, forte abraço, o que vai acontecer com você? Eu não sei. Eu nunca fui... Não, Não, sugar eu baby. posso- o que eu tô dizendo é, uma das que causas que vocês chamam de feminicídio, Excelente. tá? Uma das elementos uma dos elementos que elas chamam, né? Elas chamam as feministas. Não tô entendendo chamam- nada. Ó, um dos elementos que elas chamam de feminicídio Ok. também surge por causa dessa questão da usabilidade como objeto, da referência como objeto. Uma sugar baby da vida que aceita uma proposta dessa, vai estudar, eu vou te bancar. Só que, meu irmão, não existe almoço grátis. Não existe amor. Sim, O cara claro. vai botar silicone em você, vai investir em você, vai Vai comprar a bolsa da Gucci, vai comprar um monte de coisa, mas vai chegar um momento que você não vai ter o livre-arbítrio de falar assim, ó, forte abraço. Mentira, na maioria das vezes esses caras já são velho e broxa e eles só querem uma companhia. Mas tem casos Querem desse- conversa, então, carinho, andar de mão dada. Às vezes quer nem conversar na mulher, quer só conversar. Às vezes só quer conversar, sim, entendeu? existem casos, mas tem outros casos que a gente percebe aí, que aí o cara vai atrás e aí vira uma tragédia. Gente, né? Tem que eu- tomar Pô, cuidado mas não com isso. justifica, Eu cara. vou- Assassinato não é justificável Não, por nada. não é nada, não justifica, mas o que eu tô dizendo é, isso acaba, uma ponte acaba chamando a outra. Então, assim, eu acho que a Gente. mulher, ela tem que ser assim, ó, na minha visão, independente. Foda-se, você quer. É que nem hoje muita mulher. Ó, tá saindo feminismo daqui, gostei. Não, muita Prossiga, eu tô dizendo prossiga. assim, eu tô dizendo assim, se a mulher escolhe ser independente, ela não pode ser aquele independente com asterisco. Que nem eu encontrei uma menina que falou o seguinte, Essa ó. eu também não gosto, não. É, que nem a menina falou assim, ó, eu sou independente, mas eu quero que um cara me banque. Mas que independente Eu falei é assim, esse? Não, filha, não vale, não vale. não existe não, esse tipo não, de não. independência. Tá complicado, né? Não, isso aí Exato. não é. Não, a mulher fala assim, não, eu sou independente. Aí quando você vê, tipo, sei lá, trabalha como atendente de farmácia. Filha, se você perdeu seu emprego, você não é independente. É. Independente é quem consegue viver sem trabalhar. Exato. Tá, mas você pô, viu? mas então Menos de um ninguém da é população. independente, Você viu né, aqueles basicamente. experimentos Uma sociais? quantidade Você enorme viu- de pessoas Você viu não é aqueles experimentos independente. sociais que o cara chega nas ruas, nas praças, assim, e pergunta pra mulher? Eu já vi várias respondendo dessa forma. O que você acha que um cara deve ganhar pra ficar com você? Aí a mulher fala assim, a mulher já começa, não, eu sou independente, eu penso tal. Aí ela fala assim, não, 50 mil. Aí o cara fala assim, mas tudo isso pra namorar com você, o cara precisa de tudo isso? Ela, sim, é porque eu tenho minha vida, tal, mas acho que esse é o patamar mínimo que o cara deve ter. Tá, Silas. Aí, tipo assim, ou seja, o cara vai bancar ela. Silas, escuta uma coisa. Tá. Ó, é uma coisa muito importante. Tá. Sobre redes sociais no geral. Redes sociais distorceram a percepção das pessoas de um jeito absurdo, em que o viés de disponibilidade criou na mente das pessoas uma falsa percepção de que o que elas estão vendo ali é o reflexo da realidade. O viés de disponibilidade, ele é gerado a partir de determinados eventos que você vê ou que você passa, que tu coloca muita emoção naquilo, fazendo com que tu lembre desse evento com muita facilidade, ao ponto de você achar que ele acontece mais do que ele realmente acontece, e com mais facilidade ele vai acontecer também. Então tu acha que ele acontece muito mais do que ele realmente acontece, como, por exemplo, sei lá, ser assaltado em São Paulo. Aí, a partir de então, tu vai achar que tu vai ser assaltado com muito mais facilidade devido a esse trauma, devido a carga emocional que tu colocou naquilo. Então, eu percebo que é muito comum
Red Pills ou seguidores dos Red Pills, enfim, masculinistas de alguns tipos, eles acharem que eles estão lendo o comportamento feminino nas redes sociais. Mas porque isso é distorção da realidade, aí é puro... Vira um evento negro atípico, só que tem um grande, viés. Tem um grande problema aí pra você, por exemplo. Isso é viés de disponibilidade. Mas eu tenho um grande problema pra você, porque eu respiro. Eu, diferente de muitos Red Pills que tem aí, por isso que eu enalteço também o trabalho do Júnior, do Rafael, assim diante, porque eu respiro o dia a dia. Então, assim, eu converso com a diarista, eu converso com a faxineira, eu converso com o porteiro, com o vigilante, com o babá, todo aquele negócio. E eu comecei a ver uma crescente nesse pensamento feminino do bancar. Do provedor. Eu vejo um gigantismo sendo formado e que traz uma luz também de preocupação, porque feministas estão sendo completamente contraditórias mais do que já são. É por isso que ninguém... As conservadoras estão pior ainda. Pior, é por isso que ninguém leva a mulher mais pergâmica que tem não é a feminista, é a conservadora. Essa mulher é a mulher que chega lá, é 50 mil. 50 mil, exatamente. É 20. Exato. Então nas ruas acontece muito essa percepção, porque você tá conversando hoje, e eu vejo isso muito, uma diarista, ela vê na televisão que a blogueira X, né, o marido dela banca isso, banca aquilo, né, e ela usa isso como um famoso espelho mágico. Ela se olha no espelho como uma nova Ana Hickman. Ela se olha no espelho como tal. Então ela cria essa projeção de que o coitado do marido dela, servente de pedreiro, que ganha R$1.200 por mês, ele também vai ter que dar uma bolsa Gucci pra ela. Ele também é ambicioso. Ou ele não é competente. Ele é competente, ele é homem fraco, ele é homem da classe trabalhadora operária. Entendeu? É por isso que eu sou contra a mulher ser dona de casa. Eu penso que mulher tem que trabalhar porque isso vai fazer com que ela dê valor pro processo de produção e de conquista de patrimônio e acúmulo de dinheiro desse homem. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu amo. A mulher que tudo exige é porque não sabe o preço de nada. A jovem que tudo exige é a jovem que nada sabe, que nada faz. Bem isso no último podcast seu. Oi? Você explicou tão bem isso no seu último podcast aqui na Rede. Foi tão boa a explicação. Sim, então, obrigada. De nada. Então, a jovem tudo quer porque nada faz. Entende? Então, assim, é o tipo de mulher que tem um comportamento tirânico. Ela não sabe o quão difícil é conquistar determinadas coisas, é lidar com trânsito, é lidar com metas, é lidar com competitividade no trabalho, é lidar com cobranças do teu chefe, é lidar com o fato de que tu vai ter que sustentar sozinho a sua família e o que tu vai fazer se tu perder o emprego porque a sua mulher nunca trabalhou. Esse é o Eu acho isso tudo um absurdo e isso não é feminismo. Nunca foi. Inverteram essa merda agora e transformaram numa aberração que isso não faz sentido nenhum. Então você é contra as mulheres que falam de homem liso na internet. Sim, completamente. Que é o que mais tem hoje em dia. Sou completamente. Boa, Selva. Além de que eu considero isso elitista, eu acho um comportamento mesquinho, nojento, depreciativo e totalmente antifeminista. Você, enquanto feminista, não deveria estar dizendo isso. Além de que, a partir do momento que você tá abrindo esse precedente de que o homem tem que agir de determinada forma pra você gostar dele ou respeitá-lo, tu vai ter que também submeter aos critérios dele também. Exato. E eu não quero abrir mão dos meus critérios. Logo, eu não exijo critérios em relação aos outros também. Claro. É simples. Eu vou te dar um exemplo aqui, Selva. Há um tempo atrás, a minha avó tem uma acompanhante, né? E eu não sei Como quanto é que ela é? ganha. Minha avó tem uma acompanhante. Uma acompanhante. Eu pensei que era do Fatal Model. Eu pensei, nossa, ela tem Mas não é garota de acompanhante do programa. Fatal Model, não. Ou seja, essa menina, ela trabalha, né? E eu conversei com ela um dia, tem muitos anos, né? Tem uns 10 anos. Não, tô com 30 agora, tem uns 15 anos ou mais. E ela tava comentando, não, eu quero um homem, mas o homem tem que ter dinheiro. Sim. Imagina, vou arrumar um namorado assalariado. Aí, imagina se ele bebe ainda por cima. Vai me trazer mais despesa? Não. Tem que ter um homem, tem que ter dinheiro. E eu fiquei horrorizado. Era adolescente. Ficou horrorizado. Falei, como assim? Mas você é muito interessante. Então, assim, é uma mulher que trabalha. E ela queria um homem que provesse. Então, eu não acho que a mulher trabalhar, ou ela deixar de trabalhar, vira um fator importante para que ela escolha um homem que provê ou não. Eu acredito que o homem tem um faro na sociedade, que se esse cara não trabalha, não gera dinheiro, não agrega na minha vida financeira, ele não serve. Não, a mulher que trabalha, ela vai escolher um homem que ganhe mais do que ela. Então, assim, sempre vai ter um homem que ganha mais do que ela. Só que se ela já trabalha, ele vai escolher um homem que ganha mais. Tipo assim, se ela ganha 5, ela vai querer o cara que ganha 6. Se ela não trabalha, ela pode aceitar um cara que ganha 2,5, 3. É isso que Quando eu tô em Dubai, por exemplo... Casamento... Ui, quando eu tô em Dubai, por Só pra dar um exemplo... exemplo, assim, tem mais mulheres mais bonitas do mundo, entre aspas. Eu não gosto tipo de mulher com silicone produzida, mas elas estão lá. E, assim, elas não estão nem aí pro se o cara tem dinheiro ou não. Porque na cabeça dela, todo cara tem dinheiro. Todo cara que conversa com ela tem dinheiro. Então, assim, ter dinheiro é um requisito básico
pra falar com ela. Então, assim, eu pergunto, cara, quantos homens tem aqui nesse restaurante? Faço isso quando é que eu saio no restaurante, faço essa pergunta. Quantos homens tem aqui? Ela vai olhar para um lado, pro outro, tem, sei lá, 5, 6, 7, 8. Eu falo, pô, você não contou os garçons, você não contou os caras da cozinha, você não contou o segurança da porta. Porque são invisíveis. Porque esses caras, pra elas, eles são invisíveis, eles não existem. Mas é que assim, se eles que eu te trabalham falei- do baile, eles devem ter bastante Existe, dinheiro, viu? existe Não, aqui em São Paulo, o homem ela não e conta. como é que é? O sub-humano. Sim, exato. Que horror, Lembra gente, quando eu meu falei pra Deus. você que eu era praticamente um Dalit indiano Dalit. lá nas festas lá em Floripa? Porque só tem os caras bombados, shapeados com 1,90m. Mas também, olha as festas que Não, tu ia. eu sei, mas eu tô Era dizendo- de hétero eu me, top, eu me só senti essas um merda. Dalit, tá ligado? Lá dentro Mas não desse adianta, esquema. se você quiser né? pegar a mulher e rever um Caraíba, meu cara, aí não dá. Aí não dá, Vai não dá. competir com os caras que tem dinheiro e são, pô, chat, aí não dá, né, irmão? O dono da FTW tinha uma fica se balada lá, fazendo mano. Ele aí, me contou as assim paradinhas enxerga. lá, era pesado. Não, na moral, se enxerga, porque assim, ó, eu já teve casos assim de eu estar flertando com um determinado cara. E aí eu via que, tipo, não tava rolando assim, vamos sair. Me dava perdido, vários perdido. Chega um momento que eu olho assim as fotos do cara, eu penso, mano, certamente ele tem opções muito melhores do que eu. Pronto, acabou. Não tenho que ficar, eu era um Dalit, eu era uma cadela, eu era uma não, vira-lata, mas porque não sei o quê. Mas se enxerga, Mas meu a Deus. questão não era a martirização, porque eu entendi perfeito a leitura do ambiente. Tanto que eu entendo as regras do jogo e ajo conforme as regras. Eu sou um sniper, cara. É que eu sou acho isso o máximo. O grande lance do Incel é que ele é literalmente um sniper. Porque ele é sniper social. Porque a partir do momento que ninguém consegue te enxergar naquele momento, você tem uma liberdade também de criar uma leitura diacrônica de evolução e não somente sincrônica. Então, a minha importância é isso. E eu me sinto super bem nesses ambientes, porque, cara, eu sou invisível, tenho minha liberdade, posso me vestir da forma que eu quiser, posso me comportar como eu quiser, tranquilamente. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho passo que tu é desapercebido, masoquista. desapercebido em muitos locais em São Paulo, por isso que eu crio a liberdade também de usar óculos escuros à noite. Porque eu não existo nesses ambientes. Então, assim, como eu não existo, então eu falei assim, cara, como eu me sinto confortável com a luz forte queimando o meu olho, já que eu tenho um probleminha na vista? Não, eu vou de boa. Então eu vou de óculos, porque ninguém tá me enxergando. Eu uso minhas roupas assim, meu estilo, Acho difícil, porque eu sei que... Assim. Não, porque É muito difícil não ver você, Silas, Silas. eu tenho essa liberdade, eu tenho liberdade. Eu acho entendeu? que tu tem um processo de racionalização muito forte. Também. Definitivamente. Mas é querido, é normal que ele vai ter. É um processo de racionalização Vocês estão muito cara de TI, entranhado. ele não é tão Eu sou- normal, cara. Como? Enquanto vocês estão transando, eu tô lá pegando tô lá pegando a Bíblia e cantando com baiá, tá ligado? não. Se você acha Eu- que a gente estuda, Isso, imagina esse cara que não Mas transa. Não, pelo amor de Deus. Eu confesso Minha que filha, se eu transasse eu menos, tô eu estudava de mais. domingo. Não, ele estuda muito mais que a gente. Minha filha, de sexta-feira. Não, mas eu tô sexta-feira falando de racionalizar situações em que ele se coloca numa situação de sofrimento, tá? Ele sofre e daí ele cria uma justificativa racionalizante Certo. pra se sentir melhor. Mas são 30 anos assim, eu entendo 30 ele. anos, eu tenho exato. empatia com o caso do Silas. Eu Filha, também você- tenho empatia. você tá- Mas é ó, curável. É curável, concordo. Você tá transando, eu tô transcrevendo e ouvindo a Bohème de Puccini. Eu tô escutando Beethoven na nona sintonia. transar um pouco sinfonia, mais, Silas. Entendeu? Eu acho o máximo Beethoven Entendeu? aqui da sinfonia. King of Mas Night. transar é legal pra Mozart. caralho. Não, concordo! Entendeu? Eu acho que assim, tem certas coisas que Ah. não dá pra substituir o sexo, entendeu? Tipo, não tem como. É bom fumar Mas cheiro o pra Silas transar, mas é bom. imbatível. O Silas transa com GP. Ai, Então, mas eu tenho aqueles... Mas não é a mesma coisa. Eu tenho os coisa, hiatos, né? Mas eu tenho confuso. Ele hiatos, sempre né? transou com o GP, ele não teve outra experiência. ai, gente. Ai, o quê? Sério. E por quê? Porque tu Por é quê? chato. Por quê? Porque tu é Não, chato pra caralho. Aí eu vou Eu tenho responder. certeza. Aí eu vou responder a pergunta que ela. Um comentário que ela fez, aquela Nina. Nina 20? Nina 20. Nina 20. O que a Lina falou de você? Cara, a Nina me destruiu. Como todas as Ela me mulheres. destruiu numa outra live falando que eu era a tendência do mal. Em que eu era um cara. isso, meu Sério, Deus? que eu era um cara extremamente chato, blá blá blá, todo aquele negócio. Só que o grande posição é o seguinte: quem sai de balada comigo, de rolê comigo, vê uma outra história. Pergunta pro Beluga, pro nosso amigo Miguel, o quão eu sou extremamente sociável nesses ambientes. Cara, eu chegava naquela boate, enfim, que a gente foi.
todo mundo vinha me abraçar, conversar comigo. Tu não via piada, papo Pedro Almodóvar, Não, né? eu não sou pedante desse nível. Eu sei com quem exatamente conversar, mas eu gosto dessa interação humana, dessa comunicação. Então, assim, isso aí é um mito, tá? É um mito em questão. Eu confio muito naquela questão. Quando a estrutura e o conhecimento são visíveis, o mito desaparece. Então, assim, quando você perceber comigo, sair de rolê comigo, você vai perceber que eu não sou um cara chato. E qual que era a temática principal mesmo? Responder na lá que te acha o gênio do mal. Ah, tá. E a Nina, o problema da Nina principal é o seguinte, cara. A Nina, ela tem aquela encrosta dentro dela que ela acha que os incels são as pessoas mais perigosas do mundo, babá. Ela não acha isso? Não, eu já vi em comentários dela nesse sentido, daquele negócio do lance caricata do Felipe Feto, que uma vez falou que os incels era isso, tal. Só que ela não consegue analisar que existem milhões de homens no Brasil que são incels, alguns nem sabem que são incels. Ou seja, homens que trabalham muito na condição da atração negociada, né? Do pagar, efetivamente, e às vezes não sabe da questão. O comentário que a Nina fez, que talvez me irritou em virtude, foi ela bater muito nessa tecla, tá? De que eu tenho que me moldar às convenções sociais, de que eu tenho que perder o meu grau personalístico e que eu tenho que me aproximar, muito parecido com a sua visão também, que eu tenho que me aproximar mais desse tipo de leitura normalizada. Tá? E aí me parece um pouco umas certas contradições, porque ao mesmo tempo ela tá na Europa, se escondendo na Europa em questão, não tá vivendo o nosso ar, não tá vivendo a nossa realidade, não tá tendo os nossos enfrentamentos e também nem tão poucos enfrentamentos da mulher feminista do dia atual, aquela tiazinha que fica no ponto de ônibus 6 horas da manhã para pegar o busão. Por que a Nina, a Caroline Sardá da vida... Eu não conheço a vida, eu não posso falar. Talvez a nossa amiga Selva, elas não possuem compatibilidade com as mulheres femininas e não tão pouco são respeitadas no dia a dia. Por quê? Elas não conhecem a vida da periferia dessas mulheres. Eu morava na favela não. até outro dia. Não, eu moro. Então, mas eu não tô falando... É por isso Taiangá, Musema. É por isso que eu falei Nossa! Sim, é por isso que eu falei nem com... deveria ter dito É por isso que eu falei tanto, com o Vitor. Como me falar desse lugar? Eu perguntei, não devia ter Cara, na aquilo. Busema é... Isso, né? Meu Deus. Exatamente. Nem fala, nem comenta. O bagulho é triste. E eles Que nada, pô, ela mora numa casa mais bonita, tem até ar-condicionado lá. Não, É uma casa agradável. Tem, mas o Musema caiu aqueles prédios que foram construídos. Sim. Mas recentemente deu uma baita melhorada, assim, principalmente em relação à rua, estrada, Só que tá bem melhor. isso aí não pode falar em podcast porque eles vêm buscar. Podemos... Já que eu tô aqui nesse plano terrestre, dá oportunidade para outras almas virem para esse plano terrestre. Eu acho que tem um grande egoísmo. Coreia do Sul. Não, deixa que é a minha vez. Não. É a minha vez, tá? A questão é o seguinte. É muito simples, é muito fácil da sua posição dizer, use o seu corpo pra mim. Use o seu corpo pra sociedade. Eu não faço isso com ninguém. O meu corpo é meu. Mas o seu você faz com o seu. Eu só queria perguntar antes pra Cel, por que ela quer ter filhos? Ela comentou. Por que eu não quero ter filhos? Bem, tudo começou quando eu era criança, tá? Desde criança, eu pensava em ter filhos, mas de um jeito muito distante de mim, A sabe? cegonha trazendo? Tipo, desconectada. Eu nunca tive um desejo primitivo, assim, forte de querer ter filhos, sabe? E, por exemplo, bonecas, né? É uma forma de você ensaiar algo que você deseja e que em algum momento você vai querer praticar no futuro. Quando eu via comerciais de boneca, eu tinha muita vontade de ganhar. Eu pedia pros meus pais, eles compravam. Chegava em casa, eu olhava pra boneca e eu não brincava com ela. Em certo momento, eu pedi de novo as bonecas pros meus pais e eles falaram, tá, pra que comprar? Sendo que tu vai deixar empoeirado no canto da casa e tu não vai brincar com isso. E isso foi se fortalecendo ao longo do tempo, em que eu não queria ser mãe. Eu pensava que se eu fosse, eu ia ser mãe depois de muito tempo, depois que eu fosse mais velha, que eu tivesse conquistado algumas coisas, etc. E isso foi se tornando cada vez mais e mais e mais distante de acordo com os objetivos que eu tenho na minha vida. Eu sou uma pessoa que tenho muitos sonhos para realizar. Eu acho que eu vou ter pouquíssimo tempo para dedicar a isso e que, inclusive, eu acho que é uma vocação que exige profundamente da nossa vida e do nosso tempo. Eu duvido que eu seria a mesma pessoa a partir do momento que eu me tornasse mãe. Eu iria, sei lá, querer viver em torno disso por pelo menos um determinado período. E é uma responsabilidade pro resto da sua vida. O meu corpo seria completamente mudado, destruído para receber esse filho, porque os seus órgãos são torcidos, apertados. O seu cérebro muda morfologicamente, não apenas neuroquimicamente. Toda a sua existência será modificada
profundamente para receber esse ser, para gestar esse indivíduo. E eu simplesmente não me vejo fazendo isso. Os casais com QI mais alto, eles têm exatamente essa visão. E é a visão de pensar, por exemplo, por que eu vou ter filho agora? Eu tenho uma insegurança jurídica desgraçada nesse país. Tem uma insegurança financeira. Tem uns tortos aqui direitos, assim, diante. Será que eu, efetivamente, consigo manter? E um filho é um custo, como ela falou, até 18 anos. Existem países que fazem um cálculo que você pode gastar mínimo de quase 1 milhão. Né? Porque você tem manutenções grandes. Sabe, tem filho de 0 a 18 anos custa 1 milhão. 1 milhão, tem exatamente. uma coisa que eu pretendo fazer, se eu conseguir. Eu quero vender meus óvulos, na verdade. Eu pretendo fazer leilão deles. Porque eu acho que eu tenho uma excelente condição genética. Conversa com o papai A minha Lula. herança Mas genética deveria ser colocada adiante. Feia pra excelente genética. Sim, sim. Mas é Eu óvulos acho que ou sim. ovo de pasta? Ah, desculpa. Meus Curioso. óvulos, meus Você óvulos. não quer o processo, mas quer passar a genética pra frente. Interessante, né? Sim, sim, eu quero passar adiante, até porque eu me considero uma pessoa inteligente. Eu tenho inúmeras qualidades e virtudes, eu acho que isso deveria ser passado adiante, mas não no meu corpo. Eu gostei da ideia dela. Gostei. Tá certo. Mas eu só acho o seguinte, se as pessoas fazem isso, ou seja, se você botar pra sua mãe, eu não sei se sua mãe vai ter uma opinião diferente, né? Mas para as mulheres em geral, para os homens em geral, que são pais presentes, né? Eles vão dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. E por mais que é verdade que você tem uma responsabilidade, tem um custo financeiro, um custo de tempo, um custo energético, preocupações, seu corpo muda. Se as pessoas gostam e elas mudam, e você falou, eu ficaria obcecada pela minha filha pelo meu filho durante os primeiros anos, não é porque isso é bom? Então, eu gostei da tua pergunta, de verdade. A questão é que tem gato que gosta de água, tem gato que não gosta. E eu acho que pra você tomar uma decisão em relação a isso, de preferência que tu tenha certeza do que tu tá fazendo. Pra você não correr o risco de arrependimento. Eu dou o conselho de que se você não tem certeza do que você quer, não faça. Não coloque em risco a vida de terceiros. Porque você tá querendo arriscar e que talvez você se sinta satisfeita, que talvez seja isso que você deveria fazer, ou porque todo mundo tá fazendo. Tanto é que, não estou dizendo que necessariamente aconteceria comigo, existem casos em que as mulheres simplesmente se arrependem de ter filhos. Amam seus filhos? Amam. Algumas, inclusive, às vezes nem amam tanto assim, mas elas dizem, se eu pudesse, eu não teria. Eu não gostaria de cair nessa loteria genética porque é possível. Eu sou desajustada em vários níveis, em vários fatores da minha vida. E eu não estaria disposta a abrir mão do meu tempo, das minhas ambições, sonhos, objetivos de longo prazo, para corresponder a um desejo que nunca foi meu. Se eu quisesse ainda profundamente ser mãe, eu concordaria contigo e pensaria, ok, esse sacrifício vale a pena pra mim. Porque pra mim é, por exemplo, ir pra academia. Você sofre indo pra academia, tendo que levantar, você sofre indo pro caminho, você sofre levantando pedra e peso na academia. Mas vale a pena. É um luxo, é um privilégio seu. É um sofrimento que você escolheu ter. Mas você quer um resultado a partir disso. Pra mim, não há nenhum sentido. Eu não tenho vontade de ser mãe. Você já falou que transa pra caramba. Sim. E você tem certeza que não vai engravidar porque você se previne, cuida, certo? sim. Você concorda que a mulher tem 100% do controle da gestação agora? Bah! É interessante tu falar isso porque, como eu já fiz bastante e eu nunca engravidei, eu acho que, sim, a gente tem uma boa condição de controle reprodutivo, sim. Tem. Pelo menos, assim, a nível de camisinha. Tu consegue controlar. Então, se a mulher engravida do namorado e vira mãe solteira porque o cara não assumiu, ela também não foi tão esperta assim. Sim, eu acho que ela não foi tão responsável assim, concordo. Porque você tá sendo uma pessoa responsável. Tô sendo sim. Você pensou, não, peraí, eu não quero engravidar, não vou engravidar. Sim. E é isso Mas mesmo. transar é bom, né? A decisão Sim. tá na dela. Exato, Será? exato. Não, pra mim, assim, a mentalidade que eu tenho é o meu parque de diversões. Ou seja, eu tenho que cuidar o máximo que eu puder. Se não tem cuidado, não tem parquinho. E o meu parquinho depende, em grande parte, da minha liberdade. Eu preciso cuidar, ser diligente com a minha liberdade, com aquilo que eu tenho vontade de fazer. Agora, essa é uma situação estranha que muita gente não sabe. É que muita gente pensa que a maior parte dos abortos feitos são cometidos por mulheres degeneradas, loucas, doidas, feministas. Sendo que a maior parte dos abortos, eles são feitos por mulheres já casadas, geralmente religiosas, evangélicas, e que já tiveram 2 a 3 filhos, e elas não querem ter mais.
Então não são as vagabundinhas loucas que fazem sexo casual, isso e aquilo, que estão abortando. Não, essa daí vira mãe solteira. Na verdade, quem tá abortando são outras mulheres. Com o advento de programas sociais, virar mãe solteira virou um grande negócio. Você já viu aquela reportagem... verdade. Não, sério, você já viu aquela reportagem Filhas do Funk? Tá na eu já ouvi Record. falar, eu já ouvi falar. Mano, é bizarro o negócio. Tipo, a senhora lá, a velha, falando que a filha começou a andar com companhia errada, não escutava mais os conselhos, não parava dentro de casa e tudo mais. E a filha tava fazendo aquela brincadeira das cadeiras lá nos baile funk, que o pessoal bota os caras sentados, ela começa a sentar em um pau, vai diferente toda hora na música, não sabem quem tá sentando, engravida e não sabe nem quem é o pai. Lá na Quebrada é muito Coragem. comum essas meninas sumirem, né? E aí tá no Eripa, né? Que é Heliópolis, tá no bairro do Paraisópolis. É muito comum. Tem menina que some, fica 2, 3 dias e a mãe nem denuncia mais. Porque sabe já que já tá nesses rolês específicos, né? Tem uma menina que eu conheço que ela foi pra Rocinha, lá na favela da Rocinha, ela ficou com 5 traficantes. Não, aí não dá, velho, porque aí dá treta. Não, ela ficou... Ela vai voltar com a cabeça raspada. Ela fez um bacanal com 5. Ah, não, ao mesmo tempo aí é combinado. ao mesmo Só não tempo, pode talaricagem. exato. Talaricagem na Exato. favela e aí dá ruim. E aí os caras escreveram, na época que o... Ela é do Rio de Janeiro, pô, ela sabe. Então, os caras escreveram... Atualmente eu moro no Rio de Janeiro, eu sou Os gaúcha. caras escreveram... Mas tem essa Cuidado. parada lá, não é verdade? Eu não sei, eu não conheço muito a cultura do Rio de Janeiro. Então, aí os caras botaram as iniciais dessa facção nas costas dela e tiraram a foto dela. Assim, ela tem inclusive o registro, né, o registro do fato. Isso daí, se você comunicar com o pessoal de favela, você vai ver que é muito comum esses casos de patricinha que vai fazer bacanal com os bandidos lá dentro. É muito comum, né? E um detalhe importante, tá? Agora eu sei porque o Júnior não perguntou o negócio da ex, porque em céu não tem ex, né? Agora que eu me Fala liguei. aí. Não, era isso. Vamos falar do casamento. Vamos lá. Tá. Eu só queria fazer um ponto, Johnny, desculpa. Manda Terceira aí. vez que interrompo o casamento. Não é que ela falou que não quer ter filhos. Eu só queria... Esse cara é o... Quer ter meus filhos? Esse cara vai comprar o Quer seu ter meus óvulo. filhos? Ele vai comprar o seu óvulo. Não. Você quer comprar meus óvulos? Começou com esse papo, né? Não, eu não quero obrigar, não quero convencer nem a Selva nem ninguém a ter filhos. A grande questão é que eu me sinto obrigado a dizer que se esse padrão de comportamento de escolher não se reproduzir for levado à totalidade da espécie, a gente vai entrar em extinção como espécie. E eu acho que tem algumas coisas que nós, como humanos, a gente tem algumas obrigações nesse plano terrestre. E uma delas é passar a nossa linhagem ética pra frente. Porque assim... Filho, desde a época das olha a minha cavernas, feiura. Eu vou passar pra você não é frente. feio, cara. Eu juro que eu adoro esse assunto e eu quero que tu faça teu monólogo, porque eu vou fazer o meu em seguida. Não tem problema. Eu só tô falando, eu não queria falar muito hoje, porque eu sou o co-host, cara. Não Aqui pra quero vocês saber, falarem. agora fala, porque eu vou te A grande pegar. questão é que esse é um tema que se realmente deixar passar pra frente, sem pelo menos fazer um ponto, eu me vou sentir culpado. Tinha em casa, putz, eu tinha que ter falado isso. E a grande questão é, vamos lá, desde a época das cavernas, os caras lutavam contra tigres de sabre, os caras lutavam contra os animais, guerras, e eles lutaram bravamente pela existência, sobrevivência e passar a linhagem pra frente. A minha avó conta uma história toda vez que a gente vai na casa dela comer, toda vez. Ela conta a história que a bisavó dela, ou seja, 7 gerações na frente da minha, eles viviam num vilarejo lá na Espanha, que todo mundo era toríbio, assim como eu. E teve um belo dia que mataram todos os toríbios. Aí teve um que sobreviveu, porque ele era muito baixinho e o tiro não passou por cima dele. Ele fugiu pra casa, encontraram as pegadas na neve, foram atrás do cara e mataram o cara, facada na frente de toda a família. Que sobrou. E ela nunca entendi o que ela contava essa história. E hoje eu entendo, porque a minha família, ela lutou pra sobreviver. Ela lutou pra estar aqui onde tá hoje. Pra que eu chegue hoje e fale, pô, galera, sabe o quê? Tô a fim de viajar, comer gente, entendeu? Tô a fim de fazer meus projetos pessoais, não vou passar a linha pra frente. Eu acho que é um grande egoísmo. E se meus pais tivessem pensado nisso, tivessem me abortado, não tivessem metido, eu não estaria aqui. E tá vivo é uma grande experiência. Então, eu acredito que a gente tem essa missão divina, já que eu tô aqui nesse plano terrestre, dá oportunidade para outras almas virem para esse plano terrestre. Eu acho que tem um grande egoísmo. Todo mundo tem que ter filho? Olha, tem pessoas que mesmo Deus não escolhe para ter filho. Vão ser inférteis, vão ter pessoas que vão escolher ser padre, vão ter pessoas que vão escolher ser freiras, ou ir para a vida espiritual. Mas eu não recomendo esse caminho para as pessoas. Eu acredito que 99% da população vai encontrar o caminho da felicidade através da família. Através dos filhos. Talvez não da esposa, que é uma pena. Caraca, mas 99? 99? Não, 0,1% das metade pessoas vão dos... encontrar a felicidade
num propósito de vida. Mas Um metade dos 0,1%. milênios da mas geração agora é Y não minha vão vez. ter. Mas, filho, faz sentido pra sua família, mas não faz sentido pra família da Eu não quero convencer a Selva. Falei, a primeira frase foi, não quero Inclusive, convencer a Selva. é uma boa finalização sobre convencimento, tá? Primeiro, não existe você convencer uma mulher a engravidar. Não existe. Você não convence uma população feminina a engravidar. Você gera vontade nas mulheres engravidar. E você faz isso construindo um ambiente propício para que elas queiram engravidar. Porque muitas das mulheres, elas não engravidam, não necessariamente apenas porque elas não querem, mas porque não tem a devida infraestrutura para que elas façam isso. Eu vou dar um exemplo. Coreia do Sul. Não, deixa que é a minha vez. Não. É a minha vez. É a minha vez, tá? A questão é o seguinte. E o clima esquentou. Agora vai. Ela tá Porrada, hein? certa. Vamos porrada. Coreia do Sul, tá? Coreia do Sul tem um expediente de trabalho super extenuante, em que entrevistaram algumas trabalhadoras, em que elas trabalham por tanto tempo, porque é exigido pela empresa, pelo sistema de trabalho da Coreia do Sul, em que ela chega ao ponto de ter que tomar soro antes de ir pro trabalho para ela ter energia para trabalhar ao longo da semana. Eu não consigo imaginar que haja o mínimo de condições psicológicas, físicas na vida de uma pessoa dessas para ter filho. Então, é um ambiente extremamente competitivo, extremamente enfastiante, frustrante e que provavelmente vai afetar ainda mais a condição socioeconômica dessa pessoa. Além de que você precisa encontrar um devido parceiro que você ache que está nas devidas condições de dividir as tarefas, de dividir a responsabilidade de ter filhos. E essas mulheres também têm dificuldade de fazer isso. Além de que vamos considerar hoje em dia qual é a probabilidade da gente conseguir comprar um terreno em comparação com o passado. A gente não consegue. Comprar uma casa, a gente não consegue. Então, nem tudo se trata apenas de querer ou não querer. As pessoas podem querer, mas elas não podem, porque elas são muito mais responsáveis do que hoje. E que, inclusive, existem inúmeros pais que tiveram filhos, mas os trataram muito mal, desenvolveram todo tipo de trauma, foram negligentes, rejeitaram esses filhos para que depois eles crescessem e se tornassem pessoas disfuncionais psicologicamente, pessoas desprezadas, cheias de trauma. Então, assim, além de que eu também acho que é uma espécie de soberba, sabe? Uma empáfia de, na sua posição, simplesmente chegar, vir com seu precioso esperma e dizer, dê o seu corpo pra mim, senão você é uma egoísta. Eu não sou egoísta porque eu não dou meu corpo pra você. Meu corpo é meu, ele não é da sociedade. E eu tenho inúmeras outras formas de contribuir para a sociedade, além de alugar o meu útero para uma pessoa querer manter a linhagem dela. É muito simples, é muito fácil da sua posição dizer, use o seu corpo para mim. Use o seu corpo para a sociedade. Eu não faço isso com ninguém. O meu corpo é meu. Mas o seu você faz com o seu. Você acha que você tem várias formas de contribuir para a sociedade? Claro. Mas você acha que a melhor forma que uma mulher pode contribuir para a sociedade é sendo mãe? Não. Eu Não? realmente não acho. Qual que é melhor? Meu Deus, existem uma imensidão de formas. Selva, A tá China voltando discorda. comigo. A China acha que é melhor ser mãe. Sabe por que a China discorda? Porque precisa Porque eles resolver. passaram anos e anos e anos abortando fetos femininos e agora não tem mais mulher. A mesma coisa aconteceu na Índia. Uhum. Misoginia pura. Mas não foi política de Estado, né? Foi a política social das pessoas. Política social. O Sim, governo não obrigou. tudo bem. Na época O de Jesus, governo obrigaram a matar os hebreus lá. Tudo os bem, hebreus. tudo bem, mas independentemente disso, esse foi o resultado da escolha das políticas misóginas deles. Políticas sociais ou culturais, seja lá o que for. A questão agora, tu vai querer impor às mulheres que elas engravidem Não, por não causa impor. de uma Eu merda Eu acho que que tem que aconteceu ser, antes. acho que tem que ser o que você falou. Você tem que dar as motivações para alcançar os resultados. Exato, Mas, Selva, exato. eu não quero convencer ninguém, eu não quero obrigar ninguém. Livre-arbítrio. Eu não quero o seu corpo, eu não quero o corpo de ninguém pra ter filho do meu esperma maravilhoso. Nem meu E corpinho. realmente maravilhoso. Nem meu corpinho? Quero o corpo de ninguém. Livre-arbítrio. Cada um faz o que quiser. Deus deu pra gente esse, tá na Bíblia, qualquer religião tem livre-arbítrio, né? Menos o Islã, né? Deus escreveu o seu roteiro de vida. Mas, enfim, eu acho que cada um pode fazer o que quiser. Se a mulher não quer ter filho, ela quiser ser freira, por exemplo, na igreja mesmo, tem mulher que é freira. Então, onde querem que a mulher seja fértil, na própria igreja tem mulher que nunca vai ter filho. Então, quem sou eu pra dizer se as mulheres têm que ter filho ou não, tá? É só um pensamento de vida. Agora, vamos lá. Em relação à estrutura. A gente morou na caverna, morou em guerra, foi nômade. Ah, hoje o pessoal não pode comprar terreno. A gente foi nômade. Ah, hoje o pessoal não pode comprar terreno. Na Ucrânia... Tá, então por que você não vive na esquina ali? Por que você não vive, já que a gente foi nômade? Você pode viver sem teto, Mas então. hoje a gente evoluiu tanto. Agora, se eu fosse nômade, se hoje a gente fosse nômade, eu teria filho mesmo assim, entendeu? A grande questão é...
Eu não quero usar como argumento que hoje a gente tem menos estrutura, hoje a gente tem menos condições materiais, porque não é verdade. Não teve nenhum momento histórico que a gente teve melhores condições do que hoje. Então, hoje tá muito difícil ter filho. Pô, mano. Hoje tem abundância de sexo e falta de filho. É justamente o contrário do que era no passado. Não tinha máquina de lavar, cara. Não tinha aquela geladeira. Todo dia tinha que matar a galinha, cortar a galinha, depenar a galinha. Tinha que, lavar a roupa de 11 pessoas. Tá, mas olha, eu vou te dar um exemplo pessoal, tá? Isso é uma evidência anedótica, mas a questão é o seguinte. Se eu ter filhos agora, eu vou passar fome. Eu e os meus pais, porque eu envio dinheiro pra eles. Você sustenta seus pais? Sim. Eu também. O que eu vou fazer numa situação dessa? Ah, não, eu quero aqui me... Você tem que ser hipergâmica. Me manter... Você tem que conquistar um cara pra te bancar. Esposa troféu, velho. Você tem que sair dessa do feminismo, Selva. Esquece o feminismo e vira esposa troféu. Você vai arrumar um cara rico, entendeu? E ele vai te bancar e deixar você estudar. Não vai deixar você sem babar, não. Tá, isso seria meu sonho, realmente. Não, calma aí, fala no microfone. Fala no microfone. Ter tempo pra estudar e fazer toda a minha arte possível, aí realmente talvez valesse a pena, eu concordo. Mas veja bem. Caramba, acabamos de ouvir uma feminista, mas esse movimento tá acontecendo, tá? A Red Pill venceu! A Red venceu, rapaziada! Uma feminista se transformando numa thread wise TikToker. Eu não acredito em carência feminina. Esse negócio de baixa estima feminina, babá. Você vê muitas vezes as psicólogas, né? Eu vi aquela psiquiatra lá, fala assim: eu vi uma menina tão bonita, com um cara tão feio, acho que ela tem uma baixa estima. Gente, não é isso, cara. Mulher, ela tem ela tem validação constante, contínua. Ela acorda, ela se olha no espelho 15 vezes por dia e ela tira uma foto porque ela quer esperar 1.200 likes automaticamente. Discriminação, esse é o tema. Quem é mais discriminado hoje na sociedade? O homem ou a mulher? Pelo jeito eu vou ter que responder, né? Bem, eu tenho uma percepção que depende das situações, tá? Eu não tenho um posicionamento muito polarizado e pronto de que, são as mulheres ou são os homens. Eu acho que tem vários fatores de critérios, como, por exemplo, classe social, raça, aparência da pessoa, se ela é bonita ou não, se ela é rica ou não. Então, a depender da situação, eu acredito que sim, as mulheres vão sofrer mais discriminação, mais problemas, em contrapartida, os homens, em algumas situações, sim, vão sofrer mais discriminação, inclusive até mesmo vindo de outros homens. Então, eu penso que dá para desenvolver bastante a partir de então. Você acha que... Reconhecer que existem fatores que distinguem a forma como os homens e as mulheres são oprimidos ou que façam com que eles se sintam em desvantagem na sociedade. Sim, mas, por exemplo, qual que é, então, digamos, o exemplo de casos onde as mulheres são mais discriminadas por causa de um determinado fator e onde os homens são mais discriminados por causa de outro determinado fator? Ok, o mais simples que a gente pode ter, no caso, é devido ao alto capital sexual da mulher, elas são muito mais assediadas. Elas são muito mais abusadas, estupradas, ameaçadas e intimidadas justamente por medo do assédio, do estupro, da violência sexual, fazendo com que a vida delas gire em torno disso para que essa situação seja evitada. Então, eu diria que esse é um dos principais problemas para as mulheres e para o feminismo também. Você quer agora sobre os homens? Sim. Perfeito. Agora, em relação aos homens, trabalhos insalubres. Eu acredito que é um problema, realmente. São trabalhos que pagam mal, ou se eles pagam bem, são condições muito mais arriscadas. E não condizem também com um status que confira um certo prestígio social, muito pelo contrário. Então, são pessoas que ganham pouco, se arriscam bastante, e ao mesmo tempo são desprezados pela sociedade. E não somente pelas mulheres, mas pelos homens também. É isso que eu posso dizer. Silas? Bom, eu vou ser bem sincero com vocês. Em torno, assim, de 90% do processo, eu não acredito em sofrimento feminino, né? Dentro dessa gama, dessa estrutura. Talvez um elemento de exceção seja exatamente essa condição de algum tipo de abuso, algum tipo de situação de agressão nesse sentido. Mas do restante, eu acho que a mulher fica com bônus e o homem sempre fica com ônus. O homem tem uma carga que já vem de herança também do patriarcado, de sustentar uma família, de ser o provedor, de ter garantia a sua sobrevivência, quando na verdade a mulher tem essa condição muito mais amenizada aos olhos do Estado. Tanto que hoje existe uma versão que é bem interessante, que fala que o feminismo é um braço do Estado.
Acabou, na verdade, sendo uma filiação. Ou seja, o feminismo atacava o Estado como opressor e hoje virou um grande sócio, um grande aliado. Porque temos uma série de leis hoje com vantagens, com privilégios, e o ônus sempre sobrando para o homem tendo que sustentar toda essa estrutura, né? Tanto que o capital masculino hoje, em 69% em estimativas no mundo, é o que sustenta hoje o empoderamento feminino. Né? Então nós temos, assim, apesar da pobreza de estatísticas, nós temos elementos aí substanciais que acabam provando, né? Comprovando que o homem vai ser sempre, digamos que, o elemento a perder nessa balança, tá? É isso. Mas assim, vamos pegar um exemplo então que os dois possam opinar sobre a mesma coisa. Perfeito. Porque todo mundo deu exemplo um diferente do outro. Ok. E Ficou um pouco vago, vamos pro assunto, por exemplo, sei lá, discriminação por questões financeiras. Ou se você puder falar assim, lógico, tem um outro exemplo, como a questão afetiva ou sexual, por exemplo. No caso, pra Glenda. Você acredita que hoje, sexualmente falando, ou afetivamente falando, pra não ficar tão baixo, tão raso a situação, quem hoje sofre mais discriminação, assim? Tem algum... Sexualmente? Tem algum... um dos dois grupos? Tá. Depende do que a gente tá falando também em relação à sexualidade. Porque eu penso que hoje nós vivemos no paraíso do acesso sexual, tá? Então, nós não temos mais a pressão da igreja, nem da família, nem da aldeia, da sociedade no geral, para termos acesso ao sexo. Se nós formos olhar para o passado, em que as pessoas viviam em condições muito mais abjetas e economicamente miseráveis, era muito difícil você conseguir até mesmo pagar uma prostituta para fazer sexo com ela. Porque as pessoas realmente eram muito pobres. Viviam pouquíssimo tempo. Então, essa coisa do tipo, nossa, eu quero transar hoje, ou eu transei com tal pessoa, em tal dia, com tantas pessoas, etc. Isso simplesmente não existia. Porque havia, sim, um tabu em relação ao sexo. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Embora, obviamente, o tabu para as mulheres fosse mais forte. Mas a questão é que se o pai de uma filha, no passado, descobrisse quem transou com a filha dele, talvez ele fosse morto. Os irmãos, os parentes dessa moça iriam atrás dele para matá-lo, entendeu? Você sujou a minha filha, você danificou essa propriedade que até então era perfeita, era pura, e agora ela não vai conseguir um casamento. Então, ou você se casa com ela, ou você é morto, ou ela não vai mais conseguir se casar. E hoje nós vivemos numa espécie de prosperidade sexual, porque, como eu falei, não há mais os tabus da igreja, nem da família, nem da sociedade, e muito menos, uma coisa importantíssima, em relação à negação da mulher em relação ao sexo. Porque, olha só, pílula anticoncepcional, revolução sexual. Isso fez um bem absurdo, não somente para as mulheres, mas para os homens também, porque isso possibilitou que os homens e mulheres pudessem usufruir da liberdade sexual sem ter todo tipo de impedimento externo para que isso acontecesse. Então, hoje nós nunca tivemos tanta oportunidade de fazer sexo quanto agora. Em relação ao passado, que era péssimo, o que era comum no passado era simplesmente um homem pobre e comum, sem propriedade, sem conhecimento, sem instrução, sem contato, morrer virgem, completamente virgem, sem casamento e sem filhos. E, inclusive, isso é reconhecido. Quem geralmente passa os genes adiante são as mulheres. Os homens, números deles, ficaram no passado. Não conseguiram construir ancestralidade. A mesma porcentagem de homens que passaram seus genes adiante é a mesma porcentagem do Tinder. Exato. Atualmente. E like no Instagram, né? E veja só. E por isso que, atualmente, eu atribuo um relativo fracasso que os homens têm de acessar o capital sexual das mulheres, ou o capital romântico delas, hoje, não a condições externas, mas quase que completamente a nível interno. Nós não temos mais os impedimentos externos para ter que lidar, para ter que impedir. Hoje em dia, basicamente, se trata de uma cognição com modus operandi completamente limitante. Então, aquela conclusão de muitas pessoas de que existe uma solidão da mulher negra, solidão da mulher gorda, solidão da mulher feia. É mito. É um mito. Eu acho que existe assim. Não, eu não discordo. É que, assim, geralmente tratam isso de um jeito muito superficial, talvez um espantalho, porque eu penso que essas mulheres, talvez elas tenham mais facilidade em ter um relacionamento em comparação com um homem na mesma condição.
Eu poderia reconhecer isso sem nenhum problema. Certo. A questão é que nós temos que fazer esse tipo de comparação com outras mulheres que estão vivendo em situações semelhantes, mas com algumas variações que dão um resultado diferente. Então, veja, uma mulher gorda que passou por inúmeros tipos de humilhações, degradações, rejeições, e que inclusive estava até em um relacionamento que foi abusivo devido ao fato de que ela era gorda, que o namorado dela fazia comentários depreciativos, degradantes, ou até mesmo os familiares que costumam fazer esse tipo de comentário. Uma informação interessante, geralmente as vítimas de bullying por conta do seu próprio corpo, elas sofrem nas mãos dos parentes. São as pessoas mais próximas e íntimas que costumam destruir a autoestima de uma pessoa gorda, tá? Então, essas pessoas, elas vão sim se colocar em situações mais insalubres e em desvantagens, porque elas também têm uma outra percepção de si mesmas, de que elas não merecem aquilo. Elas já têm uma autoestima baixa. Sim. E elas já podem iniciar um relacionamento pensando, muito obrigado por estar comigo. Muito obrigado por você me dar essa oportunidade. Eu não tenho valor, eu não deveria estar aqui. Isso vai te colocar num relacionamento potencialmente abusivo, se não já iniciado num tipo de dinâmica desse tipo, sabe? Então, eu penso que a solidão da mulher feia existe no geral, e eu penso que a solidão do homem feio, no geral, também é muito cruel, sabe? As pessoas feias nasceram pra sofrer nesse mundo, sabe? Manda aí, Silas. Eu já discordo dessa posição da questão da pessoa feia, porque assim, eu entendo o que ela disse, o que ela citou como correto, tá? Só que eu acredito que essa questão da até mulher gorda citando ocorreu até o famoso período de intercâmbio, tá? Nós tivemos um período de transformação no início dos anos 2000, final da década de 90 para o início dos anos 2000, que foi o quê? Foi basicamente um hiato temporal naquele período antes de vir o quê? A era digital. A era da globalização sexual, ela possibilitou, através de mecanismos como o Tinder, bababá, tudo aqui nesse negócio, que houvesse uma maior interação, maior comunicação e acesso, né, a parceiros sexuais. Então, por exemplo, hoje é praticamente impossível você citar que uma mulher gorda, né, eu tenho um exemplo prático que eu cito aqui nos podcasts da minha vizinha, que ela tem 150, 140 e poucos quilos, né, e ela tem 5 filhos de pais diferentes. Mas e ela é bem categórica em falar, eu uso o Tinder, uso o Rap e uso aquele Inner Cycle, sei lá o nome daquele negócio. Ela usa esses tal pra conseguir namorados, pra conseguir parceiros. Então, assim, é possível, sim, uma mulher com aspectos físicos não tão favoráveis socialmente conseguir facilmente um rodízio sexual, um verdadeiro canavial. Já com o homem, eu já penso assim, tá? Eu não gosto muito de entrar muito na esfera do vitimismo, mas o homem, por exemplo, ele vai ter uma maior dificuldade, porque o homem, voltando até à pergunta original, o homem acaba sendo mais discriminado. Por que ele é mais discriminado? Porque ele é mais cobrado. O homem é muito associado à fraqueza. Quando o homem não tem sucesso no mercado sexual, ele significa que ele é um cara fraco. Eu peguei um Blablacar esses dias com uma menina, e a menina falou pra mim, um homem que não consegue sexo, ele é um homem fraco. Ele é um homem que tem que ser rejeitado socialmente e tem que ser excluído da sociedade. Eu falei assim, mas por quê? Ela falou, porque se ele não consegue sexo naturalmente, ele não vai ter prosperidade financeira, ele não vai ter prosperidade profissional. Então, elas começam a associar mentalmente que... Mas, meu Deus, tu achou uma nazista nesse Blablacar? Não, guria com esse tipo de pensamento. Meu Deus do céu. Eu praticamente vivo naquele filme O Terminal, né, com o Tom Hanks, porque... eu tô lá sentado e eu vejo pessoas partindo, pessoas iniciando um ciclo sexual, iniciando aqui, e eu tô sem nada, tá ligado? Eu nunca consigo partir, entendeu? Nunca consigo engajar em nada. Então eu tô naquele filme Terminal. E aí o que eu vejo? Essas situações, eu falo, eu não participo. O homem feio mesmo, como eu tenho muitos meninos e amigos tal, que estão na mesma situação que eu, o mesmo patamar. Ele acaba sendo mais discriminado, ele acaba sendo mais rejeitado. Isso aí, gente, não dá pra gente ignorar. Pra gente pegar e falar assim, ó, o Silas tá sendo vitimista, porque não é isso. E ele é sempre humilhado, né? A mulher, eu vou te dar um exemplo, tá? A mulher, se ela tem lá um aspecto de um nariz grande, tem homens que têm fetiches em mulheres com nariz grande. Se a mulher tem um aspecto, sei lá, de muita espinha... Mulher também gosta de homem com nariz grande, isso é verdade. Não, então, mas assim... Ou você gosta. Percentual... Olha o Tucano. Exato, o percentual acaba sendo bem menor, né? Então, assim, nós temos um grau de invisibilidade maior, tá? O homem feio acaba tendo um grau de invisibilidade. Não acredito nessa história, tanto que eu sou bem categórico quanto a isso. Eu não acredito em carência feminina.
esse negócio de baixa estima feminina, babá. Você vê muitas vezes as psicólogas, né? Eu fui aquela psiquiatra lá, fala assim: eu vi uma menina tão bonita, com um cara tão feio, acho que ela tem uma baixa estima. Gente, não é isso, cara. Mulher, ela tem validação constante, contínua. Ela acorda, ela se olha no espelho 15 vezes por dia e ela tira uma foto porque ela quer esperar 1.200 likes automaticamente. Não tô dizendo todas, não posso generalizar, mas tô dizendo assim, dentro da grade maior, nós temos essa visão. Então assim, acreditar que uma mulher bonita vai se achar feia, inferior, não, gente. Ela sabe do potencial que ela tem. Óbvio que a gente tá falando realidade do Brasil, tá? Nós não podemos falar de sofrimento em outros países. Meu Deus, foi um casamento de sucesso, pelo amor de Deus. Sucesso. 7 anos e depois no final Quanto você acha que deve durar um casamento? Cara, o mínimo possível. Tem seguidor seu que chama ela de deusa, que gostaria que ela pisasse em cima dele. Tem uns negócios meio loucos. Mas assim, eu acho Twitter, que é você viu os totalmente razoável. você viu os comentários? Eu mereço devoção. Eu perguntei se o casamento é mais vantajoso pra quem? Quem sai, digamos, ganhando na jogada? Olha, em relação ao casamento especificamente, eu não me debrucei o suficiente pra ter um posicionamento bem assertivo em relação a isso. Agora, do ponto de vista de convivência, eu acho que se a mulher tem o direito de ficar em casa, eu penso que ela tem um benefício. Eu penso que o direito de ficar em casa é um privilégio feminino. Eu sei que muitas feministas dizem o contrário, que, nossa, imagina só, o cara trabalhou a vida inteira e a mulher ficou em casa cuidando dos filhos, lavando cueca e calcinha, isso e aquilo. Nossa, é uma mentira que simplesmente não faz nenhum sentido hoje, nos tempos atuais. Porque assim, eu consigo entender quando essa interpretação de uma mulher sendo escravizada domesticamente pelo marido ocorria nos anos 50, nos anos 70, em outras épocas, em que o homem realmente agia como se ele fosse um chefe da mulher. Ele determinava quando e onde e como ela ia fazer as coisas, com quem ela saía. Tá? Ele tinha parâmetros e critérios muito rígidos em relação a ela. Então ela tinha muitas responsabilidades e pouquíssimo prestígio e respeito, tanto dentro do lar quanto fora. A sociedade de hoje mudou. Não é mais essa sociedade extremamente misógina, sexista e patriarcal que já foi. Não estou dizendo que ela é perfeita, mas ela não corresponde mais ao que a gente vive hoje. Então, se o homem sai para trabalha feito um animal, desde as 6 da manhã, às vezes até mesmo às 9 da noite, ou que seja 6 da tarde, ok. Todo santo dia, tendo que lidar com trânsito, com metas, pressão entre os colegas, competitividade, cobrança do chefe dele, e ainda tendo que lidar com a possibilidade de perder esse emprego e deixar todo mundo passando fome, enquanto a princesinha lá tá limpando a casa, pelo amor de Deus, esse limpar de casa é algo que você faz pra você, porque é a sua casa. Você tem prazer, você tem carinho, você tem entrega por esse ambiente. São coisas que você conquistou, coisas que o seu marido conquistou. São os seus filhos. Tu faz no seu horário, com os seus critérios. Sim. E você não tem nenhuma razão para corresponder a determinados horários. Até tal horário eu tenho que fazer isso. Você não tem cobrança de meta. Você não tem competição com colegas de trabalho. E você não corre o risco de ser demitida. Até porque tu não mora na Turquia, né? Porque na Turquia eles literalmente demitem a mulher do casamento. Então, assim, na minha percepção, é um privilégio. Por isso que eu digo, eu não concordo com isso. Com esse tipo Você não de privilégio. concorda com a ideia de trabalho doméstico? É trabalho. É trabalho, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que um trabalho remunerado que tu tem que ganhar o feminismo pão no atual mundo público. quer equiparar o trabalho fora com o trabalho doméstico. Eu não concordo com isso, exceto que tu tenha vários filhos, por exemplo. Porque realmente o nível de demanda sobe vertiginosamente. Mas o homem também, para sustentar os vários filhos, sobe eu também. concordo. Mas digamos que ele esteja fazendo uma atividade que seja bem rentável, mas não necessariamente que ela seja tão enfastiante quanto. Tá? Então, eu... futebol, por Te exemplo. perderam? É um exemplo, é um exemplo. É um excelente exemplo, muito obrigado. Nada. Então, nesse caso, eu consigo compreender que realmente é uma vida muito mais enfastiante. Eu acho que eu surtaria numa Mas que situação mulher dessa. de jogador de futebol vive mal? Agora... É porque ele já tem 2 mulheres, né? Uma que ele mantém com a princesa e outra que ele mantém com o dinheiro que ele ganha, dá pra casa. manter 7. Agora, Ou mais. escuta. Então, por exemplo, assim, a mulher, ela teve 1 ou 2 filhos. Tá. Eu consigo compreender que ela queira ficar próxima desses filhos, pelo menos os 2, 3 primeiros anos. Ok, faz sentido, né? É uma relação muito simbiótica, ela é intensa. A mãe realmente precisa girar em torno do bebê nesse período. Depois, vá trabalhar, querida. Já pode voltar a sustentar a casa, ajudar teu marido. Inclusive, é bom até mesmo pros filhos, para que eles possam desenvolver independência, autonomia, para que eles não fiquem grudados em torno da mãe o tempo todo.
E uma das razões também que me fazem não defender esse modelo é que quando as mulheres, elas giram quase que intrinsecamente em torno da família, quando essa família não existe mais, ela adoece. Então ela se sente sozinha, inútil, abandonada, ninguém reconhece o que eu fiz. E aí, pra ela lidar com isso, ela começa a chantagear e manipular as pessoas. Ou até mesmo se tornar extremamente dominadora. Então, por exemplo, nenhuma moça que o meu filho namora é boa. Todas são inúteis, todas são vagabundas, nenhuma delas presta pra você. Por quê? Porque ela quer o filho dela pra ela. E aí ela vai se esforçar na medida do possível pra que esse homem não seja dependente. Independente nunca. Esse é bem escroto, né? Porque ela quer continuar sendo importante na vida dele. Pior ainda é o cara que aceita isso. Exato. Aí Mas ele muitos vai aceitam querer... que é a mãe dele, cara. Sim. De fora é mole. Só que o problema é que depois, no final da vida dela, ela vai se sentir inútil, talvez o marido dela largue dela, ele não a veja mais como uma pessoa igual, numa relação horizontal, porque ela se tornou meio patética, fazendo atividades imanentes, diárias, previsíveis, todo santo dia por anos, aí ela vai se frustrar. Daí o que ela vai fazer? Ela vai chegar e olhar pra todo mundo. Eu fiz tudo por vocês. Eu larguei meu emprego, os meus sonhos por vocês. Ah, porque vocês vão sentir minha falta quando eu morrer. Ninguém pediu pra você fazer isso. E muitas delas ainda têm a cara de pau de dizer que foi o patriarcado. Ah, e o patriarcado isso, o patriarcado aquilo, o patriarcado não sei das quantas. Tem tantos casos em que o homem tá casado e a mulher resolve ficar em casa. E ele é contra, ele diz, continue trabalhando, continue estudando. E aí ela sai, ele permite, pra depois ela chegar e jogar na cara dele. Ai, meu Deus, eu não fiz porque eu fiquei cuidando disso, daquilo. Mas o cara não necessariamente pediu. Você fez isso porque você quis? Eu detesto essa transferência de responsabilidade. E assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Tem várias coisas que eu fiz na minha vida e que eu continuo fazendo, que às vezes eu penso, meu Deus do céu, eu sou caótica. Situações em que me causam sofrimento e dor. Mas foda-se, porque eu escolhi. Claro. Eu fiz do meu jeito. Foi o caminho que eu escolhi pra mim. Eu já vi um caso de uma sogra que se vingou por causa dessa frustração, que é o princípio retroversivo da sogra, né? Ela se vingou e tirou o filho do testamento. Porque o filho escolheu a nora. Típico. Mas, Selva, por exemplo, o que acontece com um homem que se aposenta, ele, depois de não ter mais o trabalho, ele perde o sentido da vida, fica depressivo, etc. Sim, ele fica. Eu acredito que é normal que em algum momento da sua vida, a gente tá fazendo o podcast. Aí amanhã, por alguma razão, sei lá, não quero inventar nada, alguma coisa, e o podcast tem que acabar. E o Júnior vai lá e tem uma depressão. Claro. Pode acontecer. Então, assim, eu acredito que não existe nenhuma segurança na vida. A mulher pode ter uma paixão, pode ter um hobby, ela pode ser pintora. Aí ela fica cega pra alguma questão da vida, vai ter uma depressão também. Mas o homem vai pro Next pro Next, mas com mais facilidade. Porque o homem na sua vida, ele foi ensinado a ser mais resiliente. Ele teve mais provas, mais situações em que uma porta é fechada, ele vai até outra porta, e assim sucessivamente. Eu concordo. Porque se tu fica muito tempo dentro da tua casa, tu vai se condicionar num comodismo. Tem menos seguro. Cases. Eu ia perguntar. É muito seguro, é muito confortável, é quentinho, é a visão morno. da dondoca. Mas é outro ponto, Mas eu ia perguntar outra coisa, porque dentro dessa visão que você tá falando, a mulher muitas vezes fica em casa. E a mulherada que não quer ficar em casa? Porque muitas vezes a gente vê a dinâmica do casamento que a mulher tá casada e ela quer sair do casamento. Tipo, ela não tá satisfeita no casamento. Okay. A do Kaká, por E exemplo. aí, do Kaká, do Carioca, enfim, vários. A mulher, ela não tá feliz. Tipo, o Sandy Júnior lá, a Sandy do... Sandy Júnior casou com o tal do Lucas Lima. Casou, não sei o quê, mano. Era a vida que ela queria. Ela saiu da vida pública, ficou devotada à família. Ela quis isso. Entendeu? Até aí depois voltou, fez os discos e tal. E casada com um cara que ela escolheu, não tava satisfeita. Não faltou dinheiro, não faltou nada. Porque, tipo assim, não teve quebra de fidelidade, não teve caso fora do casamento. Mas ela simplesmente não quis mais. Essa insatisfação das mulheres também cresceu muito. O que você acha que tá causando isso? Tá. Primeiro que eu tenho uma percepção que talvez divirja de vocês a respeito desse casamento em específico. Ele durou cerca de 24, 25 anos, não é? Quem a gente tá falando, desculpa. Sandy Júnior, né? É um casamento realmente muito longo. Na minha percepção, é um casamento de sucesso. Tipo, mano, um relacionamento no nosso tempo que durou 25 anos, eu acho um casamento de excelente qualidade, não somente pelo tempo, mas justamente também pelo término, pela forma como eles se enxergam um ao outro. Então, houve reciprocidade, compaixão mútua, respeito e transparência e uma geração de filhos que provavelmente foram bem criados. Pra mim, isso é um casamento de sucesso. E veja que, na minha percepção,
a missão foi cumprida. A partir do momento que talvez tu tenha percebido que tu não tem mais nada a ganhar nesse casamento, ou crescer junto com essa pessoa, ou que tu percebeu que talvez tu não sinta mais tesão por ela, tenha chegado o momento de terminar esse relacionamento. E eu definitivamente não vejo nenhum problema nisso. Aí, Mas eu do Kaká. discordo plenamente. Kaká? Eu discordo tô com você, eu vou mas- te dar o exemplo do Kaká. Do Kaká mesmo, tá? Obrigada. A desculpa que a ex-esposa do Kaká deu, aquela Carol Serik, que eu não sei o nome dela. dela. Isso, exato. A desculpa que ela deu, pra mim, foi uma das coisas mais tristes que eu vi na humanidade. Por quê? Na humanidade. Cara, não, é sério. Porque é o seguinte, pra mim é o seguinte, a mulher hoje escolhe relacionamento e casa, não todas, mas algumas, principalmente, né? Esse é o caso do Kaká, pela experiência. Ter a experiência garantida. A experiência assegurada para aquele momento era muito mais importante do que o interesse na figura do homem em virtude. Então, assim, quando ela foi descobrindo, ela foi conhecendo, né? Demorou um pouco mais, mas foi conhecendo mesmo que aquele homem não era o homem que ia trazer o tesão para ela, que ia trazer aquele fogo pro casamento, que ia fazer... Aí ela falou assim, isso daqui não dá certo. Sabe por quê? Porque era um casamento sem sal. Era um casamento xoxo. Era o casamento dos sonhos e da fantasia de todo mundo. Casar com o Kaká naquela época era a fantasia de todo mundo. Ele Porque... era virgem, cara. Exato, um rapaz virgem, cristão, disciplinado, Bonito, né? diplomático, Futebol, pô. esteticamente bonito. É o casamento dos sonhos de toda mulher. Cheio de rico. Cheio de rico. Bola de exato, ouro, porra. Exato. Então, assim, só que era um Não dá, casamento sem sal. É um casamento xoxo, sem alma, sem caliência nenhuma. Sabe por quê? Porque ela casou pela experiência. A experiência que poderia proporcionar. Ou seja, eu sou um usuário e eu vou gostar da melhor experiência que eu for tratado dentro desse fast food. Então, o Kaká trouxe a melhor experiência para aquele momento. Comodismo, você não precisa trabalhar, você vai ter o homem desejado pela sociedade, que isso valoriza muito no subconsciente feminino, né? De você ter o cara que você vai chegar no ambiente, todas as mulheres vão desejar. Então, isso é valorizado pelas mulheres. Só que quando ela viu que no entorno de 4 paredes, ela e ele não tinha graça. Por quê? É um cara totalmente sem graça. Já viu? Não posso falar que deve Sim, conjugar mas o dele não. sem estar lá. Ela queria Tá, eu tenho uma pergunta pra te fazer. resolver uma questão dela, que ela falou que não tava feliz no casamento. Só que quando ela terminou, ela quis voltar com o cara. Ela quis voltar pro Kaká, velho. Então, ela mas Tá, tentou eu tenho uma reatar o pergunta pra te casamento. fazer. Sei. O que tu sugere? Ficar num casamento miserável que tu não tem desejo pelo teu marido? Não, eu acho melhor não casar. Não? Por exemplo, No caso, se tu... no- Não, ela é uma tem- pergunta. Sim, Pera. vamos lá. Então, tu tá pressupondo que a pessoa já iniciou o casamento sem ter um interesse. Cara, em 5 minutos com o Kaká sentado aqui, eu sei que o Kaká é um cara muito chato, muito sem graça. E eu simplesmente... e simplesmente, em 5 ok. minutos, eu começo a vomitar, porque ele não tem assunto. O Kaká é um cara vazio. Que isso, velho? Mano, Kaká é um tu cara achou ele de ouro. graça, O cara é bicho. vazio, cara. Ó, o Kaká... Em ele- 5 minutos, cara, eu tenho De vontade cada- de entrevistar o Kaká 3 horas. Eu trago Eu ele pra também, cá. Eu eu trago também. ele pra cá. Mas você não vai aguentar 5 minutos de podcast. Você conhece o Kaká? Você não vai... Eu conheço pessoas da igreja que têm relacionamento pra renascer. Para com isso. Tá, mas então, entendeu? tu tá Sim, dizendo mano. que a pessoa já iniciou o relacionamento esperando que fosse monótono, assim? Não, porque ela já sabia do comportamento entendi. sem graça do Tá, cara. aí eu concordo. entendeu? Eu acho que essa pessoa tava tentando só tirar vantagem É mesmo. porque a experiência era muito boa. Sim, sim. A experiência Não, mas- era fantástica. Tá, mas- Entendeu? É que faz sentido pra mim quando tu Sabe tá qual foi a buscando... entrevista dela agora? Que ela perdeu... Em termos, tá? Perdeu tesão. Tá, mas então... Porque ela tava com uma pessoa ali que era tudo bonitinho, tudo maravilhoso, Quanto mundo tempo essa perfeito. merda durou? Quanto tempo o casamento 7 durou? anos, né? Meu Deus, foi um casamento de sucesso. Pelo amor de Deus. Sucesso. 7 anos e depois no final Quanto ela... você acha que deve durar um casamento? Cara, o mínimo possível. Eu tô brincando. Mas assim... Ou tá? Você acha que... Qual que é o prazo de validade Qual é o prazo do da Glenda? Tá, o meu prazo de validade, assim... Ai, nossa. Qual o que... mínimo, vai? Vai falar que foi um casamento minimamente suscetível. 2 meses. Eu sou uma pessoa complicada, porque assim... Eu Foi gosto... lua de mel, né? Não, Lua de eu mel. gosto de relacionamentos de longo prazo. Eu amo namorar. Eu sou extremamente passional e romântica. Eu gosto de viver romance. Então, eu não sou feita pra casar. Eu não gosto de casamento. Entende? Então, Viciada em primeiras etapas. Claro. Então, eu sou adrenalina junkie, entendeu? Eu gosto de situações extremas e muito emocionantes. Então, sei lá, louco, 3 bicho. meses. Não, Não, 3 meses não. Eu tô Não, não. gostando daqui já. 3 anos. 3 anos Legal. provavelmente é o meu limite. Você pode abrir o jogo sobre por que você acabou, então, o seu relacionamento? Foi por causa disso? Deu os 3 anos? Não, eu não vou dar motivo Não, nenhum. não é um motivo, mas tem a ver com Não. isso? Tem a ver... Não, deu não, 3 não, anos, não, tá? não teve. Não. Mas assim, é que eu não acho que isso é um casamento. Pra mim é relacionamento. Pra mim, casamento, o casamento da igreja... Ele nunca vai se separar da mulher dele quando ele casar.
Eu não sei, eu tô falando isso agora, eu nunca me casei na igreja e dei um Ele voto. pode ter 2 esposas. Eu nunca cheguei pra minha família, pra família dela, pra Deus, pro padre, pra falar, ó, agora é pra sempre até que eu morte seu pai. Nunca fiz isso na minha vida. Ok. O dia que eu fizer, eu vou poder falar pra você, ó, depois de 25 anos que eu tô aqui, tá uma merda, você parar. Pode ser, não sei, eu não posso falar. Eu acho que tem muita arrogância da minha parte, prepotência. Falar como é que eu vou saber como é que será. Agora, pra mim, um casamento, uma coisa é eu tô namorando, eu tenho um relacionamento, tô morando junto. Agora, casamento supõe que é até a morte. Assim, eu fiz um voto. Concordo. Eu sabia, quando eu fui lá na igreja, falei pro padre, falei pra Deus, falei pra minha família, pra família dela, eu falei que ia ser pra sempre, não falei? Então eu fiz um voto. Sabia que isso é difícil. É na saúde e na doença, é na riqueza e na pobreza, é nos momentos de felicidade e de tristeza. Porque é melhor então, não assim, casar. Tá. Melhor não casar. Não, eu acho foi que o o que eu casamento, falei, eu não vou sobretudo, casar. é entre o homem e a mulher. As crianças vêm, mas elas vão pro mundo. Quem fica no final é o homem e a mulher. Então, assim, a mulher ficou triste que as crianças foram embora. Mas agora ela voltou para o sério casamento, que é o marido dela. E o marido é a esposa. Quando meu avô faleceu, eu vi minha avó entrar no cemitério. E o rosto dela, a expressão dela, a emoção que ela passava, dava pra entender que de verdade aquela mulher viveu pra aquele homem até o último dia. Claro. E ela falou a frase: eu nunca imaginei que haveria dentro de um caixão. E o casamento deles não foi feliz o tempo todo. Os últimos anos foi bem complicado. Eu tava doente, ele não conseguia falar direito, etc. E ela continuou lá dele até o final. E eu acho que essa é a coisa mais bonita da vida. Eu tenho certeza, isso é da minha fé, né? Que quando ele tava lá, vendo o funeral dele, vendo a esposa dele como é que tava, ele falou: cara, a minha vida vale a pena ser vivida por causa disso. Só por causa disso. Eu sofri pra caralho, mas olha, valeu a pena. Eu mostrei pros meus filhos que existe amor, existe união e existe compaixão. Foi o exemplo que ela me deu. E eu acredito que é isso que era pra minha vida. Eu vou conseguir? Não sei. Eu realmente espero que sim. Talvez eu consiga. Talvez eu morra cedo, talvez eu morra cedo. Eu concordo plenamente com Tá, eu mas tenho uma vergonha. eu vou te fazer uma pergunta, tá? Aliás, Fique à não é, vontade. não é nenhuma pergunta, na verdade vai ser um monólogo aqui. Porque Pode assim, falar. muitas vezes a gente acaba tendo certos conflitos de gêneros, de sexo e tal, porque nós queremos coisas diferentes ou de formas diferentes devido à nossa natureza diferente, tá? Então eu sou uma feminista que consigo lidar muito bem com diferenças biológicas entre homens e mulheres, embora eu não seja uma falaciosa naturalista, porque, enfim, não é porque é natural que seja bom. Ok. A questão é o seguinte. Recentemente eu li uma pesquisa falando sobre as dificuldades que homens e mulheres têm para iniciar um relacionamento, tá? Então tinham razões externas, razões internas e relações com as outras pessoas. Então, por exemplo, o que é relação interna? A pessoa se sente muito tímida, tá? Razões externas, não tem tempo porque trabalha muito. E razões em relação a outra pessoa, seria algo como: aquela pessoa me deixa muito nervosa, sabe? Eu acho que ela tá muito além daquilo que eu gostaria, e eu acho que eu não conseguiria me aproximar dela. Ok. As principais razões que as mulheres elencaram que façam que elas não consigam se relacionar com o homem para ter um relacionamento de longo prazo, nessa pesquisa foi falta de compatibilidade sexual, porque elas supostamente estavam lidando com altas demandas que elas não conseguiam corresponder, e falta de conexão emocional e intelectual. Elas buscam conexão intelectual e emocional com o parceiro delas. E eu acho que essa é uma diferença muito grande entre homens e mulheres, porque veja só, mulheres... Mulher buscando- Escuta! Mulheres, no geral, são mais emocionais, elas são sensíveis e elas buscam uma relação romântica profunda e simbiótica. Elas realmente querem se ver no parceiro. Inclusive, cerca de 70% das mulheres não vão casar se elas não estiverem apaixonadas. Elas gostam daquela coisa, elas gostam daquele indivíduo. Indubitavelmente é o mais provável. A questão é o seguinte: homens, eles têm uma facilidade de serem felizes de modo muito simples. Então, eles conseguem lidar com um casamento meia boca sem sofrer. Se a mulher não tem uma conexão intelectual ou romântica muito profunda com ele, tanto faz! Ela lava minhas cuecas, ela lava a louça, ou ela trabalha, ela é uma boa mãe dos meus filhos, ela faz sexo comigo uma vez por mês, acabou, é Tá o faltando suficiente pra ele. na sua equação. O que falta? Falta falar que a mulher também sonha com casamento. Não, tudo bem, a questão é o seguinte: homens se satisfazem com pouco num relacionamento, num casamento. Claro. Entendeu? Claro. Então, assim, ó, se a mulher não tem essa conexão emocional vívida e constante, ela deixa de perder o interesse. Ela deixa de perder o tesão. E não é por uma razão Tá. perversa. Ela perde o tesão, ela perde o interesse. Porque Eu ela nos concordo trata totalmente. como objeto. Não, Não! mas é só pro homem manter Ela um quer casamento. se sentir amada e desejada profundamente Exato. e ter uma relação emocional tá errado. simbiótica verdadeira, romântica e profunda. Por isso que eu tô te falando, a mulher sonha com casamento. O que é o casamento? É uma celebração onde a mulher é a peça principal e o homem é só o coadjuvante. A mulher, ela quer romance.
É isso. Concordo. É romance. O romance que a mulher quer. Eu quero romance essa aventura. também. Esse romance, essa aventura, a mulher quer. Só que no casamento, como eu falei, é que assim, o casamento pro homem é um objetivo, o depois do casamento. O casamento pra mulher é o objetivo que acontece naquele momento específico. Que ela quer que se reproduza sempre, entendeu? Se a mulher, ela quer o vestido de noiva, ela quer a festa com as pessoas olhando, quer se sentir maravilhosa, quer um dia especial, quer estar com... Querendo ou não, ela tá querendo que as coisas aconteçam do jeito que a cabeça dela planejou. Em torno dela, né? Entendeu? Em torno dela. Uhum. Não tem nada mais romântico do que isso. Tem nada mais romântico do que o cara esperar pela noiva, entendeu? E chorar quando ela aparecer lá toda bonita de branco. Não tem nada mais romântico do que isso. Exato. O que eu tô querendo dizer é que depois disso, o casamento vira outra coisa. É. E aí o homem gosta. O homem, ele se torna... Ele se gosta. torna um cara que, tipo, porque ele tem uma pessoa que ele gosta do lado, uma pessoa que trata ele bem, e ele transa com essa pessoa, inclusive. Sim. Pronto, Não, mas- pra ele é o suficiente. Eu tô te dizendo que, Exatamente. não necessariamente a mulher não gosta do casamento em si depois do dia do casamento. Ela não gosta porque vira uma merda mesmo, com todo respeito. Não, Agora, com todo agora, respeito. o que eu acho que você tá errado é que, assim, emocional tudo bem, mas buscar o elemento intelectual, não. Porque depois que o casamento passa aquela emoção, vira uma merda porque não existe essa conexão intelectual. Então vocês dois são Por quê? concordando. Sabe por quê? Não existe. Porque o cara, ele não costuma valorizar isso. Ele vai valorizar mais a beleza. Então, se essa mulher não corresponde a ele intelectualmente, mesmo que um pouco, não vai fazer tanta diferença assim, porque, primeiro, ele tem o menor poder de seletividade. Sim. Ah, uma mulher deu bola pra mim, ela é um bom ser humano, ela pode ser uma boa mãe dos meus filhos, vou ficar com ela. Então, ele não tá buscando necessariamente uma conexão intelectual. Agora, a mulher quer. Então, assim, ó, se uma mulher quer romance, se ela realmente quer uma conexão emocional, esse é um conselho que eu dou pra todas. Nunca, absolutamente nunca namore e se case com um homem que não está apaixonado por você. Porque isso é certo que vai te causar sofrimento. Exato. Certo. Porque o que gera compromisso no homem, tanto quanto a mulher, não é a aliança no dedo, é o sentimento. exato. É o que você sente por aquela pessoa. Quem que você acha que ama mais? O homem ou a mulher? Nossa, deixa eu terminar meu monólogo Não, já aqui. que você falou do sentimento, tem eu que acho responder. eu acho que a mulher, ela tem mais necessidade de amar e de ser amada do que o homem. Mas é, calma. mas é Eu concordo contraditório, com né? Mas Não, é calma. contraditório, né? A mulher tem necessidade de amar o homem ou de se sentir amada pelo homem? Eu acho que os dois. A mulher, ela tem uma necessidade de entrega e de simbiose muito maior do que o homem. Porque, como eu falei assim, ó, o homem, pra ele, tá bom dividir o teto com uma mulher segura, digna e razoavelmente inteligente que consiga contar até 5. Pra ele é o suficiente. Entendeu? Ele não quer muito mais do que isso. Ele não precisa mais do que isso. A questão é que a mulher, ela quer conexão, ela quer uma amizade profunda. Mas isso faz a mulher mais exigente. Claro que faz. Eu não tô dizendo que ela não é exigente. Não, então, eu tô dizendo que isso faz a mulher mais exigente, não de que ela ama mais o homem. Exato. Eu tô querendo dizer... Não, eu acho que isso não é autoanulante. Não, eu tô querendo te perguntar exatamente o que que mostra, por exemplo, que a mulher pode amar mais o homem. Porque, assim, é esperado do homem, acima de tudo, autossacrifício. Sim. Entendeu? Principalmente físico, mas tudo bem. Físico, emocional também. Não, tem tipo, que ter um suporte. ele coloca... Não, eu tô querendo dizer, o homem coloca as preferências, as necessidades dos outros, da mulher, dos filhos, antes da dele. Com certeza. Todo homem faz isso. Com Sim, certeza. Sim. Não é só o ato de andar do lado de fora da calçada. Então, em todo momento. O homem, ele traz essa questão da proteção. Com que tipo de homem que eu saio, meu Deus? Eu Do não cavalheirismo, Aqui da você entrega. é conservadora, O, né, auto, bebê? Aí- o autossacrifício do homem é um valor que toda mulher valoriza, porque é dali que vem a segurança. Tô errado? Sim. Eu tô querendo te dizer o seguinte: alguma coisa a mulher tem que fazer objetivamente que compense esse lado. Porque o homem ama de um jeito e a mulher ama de Seja outro. uma reciprocidade. Um tem que entender como é que o outro ama, né? Exato. Assim, é um compromisso. Por isso que falam não é de fácil. linguagem do amor, que é de presente, é de toque, palavras, declarações, sei lá, tem mais algum O outro. negócio contraditório é o seguinte: se você conversar hoje com boa parte das meninas, elas falam que não gostam de homens românticos. Ou não gostam daquele homem que entrega flor, bonzinho, papapá, todo que negócio. E por que quando ela casa, ela começa a criar, intuir esse tipo de expectativa de ter um romance? Eu adoro esse assunto e eu vou explicar por quê. Tá, manda aí. Olha só, vejam bem. Eu sou uma mulher romântica, profundamente romântica.
A questão é que não vai ser porque um cara aleatório aparece na minha frente me dando bombons ou chocolatinhos que vai me fazer gostar dele. Isso se torna valioso ao longo do percurso em que eu já gosto desse indivíduo. Perfeito. Em que ele demonstra outras qualidades que estão gerando desejo e atração em mim, fazendo com que esses atos de amor tenham mais valor pra mim. Ok. Então, não adianta ele ser bem arrumadinho e gentilzinho e meiguinho e não sei o quê. Não. Depois vai dar uns pulos. Não, aí não dá. Não. Realmente, Vou não tirar dá. os Primeiro pulos, é atração, depois o conforto, né, irmão? Não, porque assim, ó, eu quero romance de uma pessoa que eu já estou apaixonada. Eu não quero romance de uma pessoa aleatória que provavelmente vai me gerar repulsa. Eu não gosto de você, eu não estou apaixonada em você, talvez tu me deixe até com medo de, meu Deus do céu, esse cara tá muito Os apaixonado. inscritos da Selva são muito gado, velho. Por quê? Mas, Por Silas, que eles são gado? Sabe quando no pula... Eles são- Fala, então. Eles ficam... Eu não sou inteligente pra Eles- você? não, eles Qual que é ficam- o problema? Eles ficam fazendo esse tipo de coisa assim, tipo... Proposta de namoro, Sim, sim. de Ah, tu leva de a sério encontro, isso? O tempo todo. É, você leva a sério, mas eles levam a sério. Eles levam a Mas, sério. Claro que levam a sério. Eles levam a sério. Um beijo Tem- pros meus seguidores, Tem lindos. O seguidor, pessoal é tem carente. seguidor seu, pelo pouco que eu investiguei a sua vida, né? Tem... Caralho! É por isso que tem céu! Stalker pra caralho! Pelo pouco que eu stalkeei E aí, a sua qual vida, foi? tem seguidor Ah. seu que chama ela de deusa, que gostaria que ela pisasse em cima dele. Tem uns negócios meio loucos. Mas assim, eu No acho Twitter, que é você vê os totalmente você vê os razoável. Eu comentários- mereço devoção. Você vê os comentários perdidos. Uma assim, deusa. Volta pra terra, Zé. Não, Mas aí... não vai ser tu que vai me puxar. Mas aí eu vou fazer um expose aqui É. de um Pua que veio, inclusive, no seu programa. Manda aí. Em que ele foi exposto lá em Florianópolis, contratava garota de programa pra fingir que era namorada não, Ah. pra fingir que era uma menina que do nada veio e ele pegou na balada. Ah. Ele armava um circo, Ele cria uma fantasia. criou né? uma fantasia, na verdade ele armava o circo com a menina recebia uma grana, tal, e ela expôs ele recentemente, deu um bafafá com isso daí, porque a menina tava no canto, nas baladas lá em Jurerê, do canto tal. Chegava ele, com um cara filmando, né? Ele todo bonitão, papai. Chegava ele. Oi? Ele que chegava lá. Ele chegava lá. Na menina. Na menina. Então Ele não tava- é o nerd sedutor. O nerd sedutor nunca Não, chegou em mulher. exato. Aí ele tava lá, tudo bonitão, tal. Sério? Não, aí vinha o quê? Aí a menina pegava e começava os olhares. Aí a menina olhava. Nossa, tipo, nossa, tal. E a menina disfarçava naquele lance da timidez e tal. Mano, eu Só não tô que aí, acreditando nesse viado. o que acontece, né? Sempre dava certo. A técnica que ele usava, né? Ele usava algumas técnicas de comportamento, gesticulações, sabe? Aquela posição, papapá, que ele ensina em cursos que ele vende por um preço bem caro. Tem curso Fazer o open, o escalonamento, calibragem. exato, daquele negócio, tal, Aham. né? E aí, por que dava match? Porque era essa menina combinada. Aí essa menina pegou e teve aqui um desacerto comercial, ela resolveu expor. Entendeu? E a grande verdade é que ele usa essa técnica. Tem um outro famosão lá, grande no youtuber também que usa essa técnica. Esse eu também sei, não é o Nerd Sedutor. Mas o Nerd Sedutor usa com o pessoal da Vivo. Lá ele é na lista da Vivo. Eu só quero finalizar o que eu tava dizendo manda aí. sobre se relacionar com uma pessoa que tá apaixonada por você ou não. Eu percebo, ou pelo menos pode ser realmente resultado de um viés, de que a maior parte dos homens que estão em relacionamentos, eles não estão apaixonados pela esposa ou não se apaixonaram. E o que isso vai causar? Uma sensação de que a mulher, ela é desprezada, ela é ignorada, ele não escuta o que ela diz, ela não é importante, ela não é desejada, ela não é amada. Por quê? Porque, de fato, esse homem não está verdadeiramente apaixonado. Ele é uma amiga que ele resolveu se casar e que ele faz sexo eventualmente. Conveniência. Então, veja só, esse não é um relacionamento de parceria e de conexão emocional profunda e de admiração intelectual mútua. Não, ele só tá ali por conveniência. E aí esse cara, ele não vai medir esforços pra ficar longe de casa toda vez que ele pode, porque ele acha a esposa dele insuportável. Então ela não é interessante, ela não é inteligente, ele nunca se apaixonou de verdade por ela, então ele vai preferir jogar sozinho, ele vai preferir jogar bola com os amigos dele, e ela vai ficar sozinha, choramingando em casa, se perguntando o que eu fiz de
errado? Por que ele não gosta de mim? Isso. Por que ele não tá comigo? Porque ele nunca se apaixonou por você. E isso é visível desde o início do relacionamento. Mas essa é a Black Pill que as mulheres têm que aceitar. E esse cara tá Sabe qual que é a esse Black cara Pill? tá comigo no puteiro. Que? Esse cara tá comigo no puteiro. Exatamente, cara. Não, é isso que eu não aceito. Não, isso que eu não aceito. Ou a pessoa é devota a mim, ela é loucamente apaixonada por mim, ou eu vou sofrer até Glenda, os últimos dias Glenda, desse relacionamento. Glenda, você nunca será amada da maneira que você espera. Isso. Essa é a Black Pill pras mulheres. Essa é Black Pill. A Black Pill pros homens é a mesma coisa. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.